Vamos lá para a nossa aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres. Quem faz com a gente, segundas, quartas e sextas. Vai abrindo o caderno, vai pegando a caneta. Nossos amigos deficientes visuais também vão visualizando, ok? Mentalmente. Hoje os caracteres serão os seguintes. Letras I de Índia. Esse som aqui, ó. E letra M de Mike, ok? M de Mike. Esta letra aqui, ó. Ok? Então, vamos começar com a letra I. Vai anotando aí a letra I. Letra I, código fonético internacional Índia, ok? A letra I é formada por 2 sons curtos. Então, são 2 sons aqui, ó. 2 sons curtos, 2 sons breves. Você pode também vocalizar dessa forma. De. Ok? Noutra aula sobre sons eu falei da vocalização. E a gente vai vocalizar também esses caracteres. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te passar várias vezes a letra I. E você vai anotando, tá bom? Então, letra I de Índia. Vamos lá, anotando. Bom, tranquilo. Você anotou aí várias vezes a letra I de Índia. Você visualizou mentalmente. Os amigos são deficientes visuais. Visualizando aí o caractere. Tranquilo, né? Ok. Pulo uma linha, vamos para o próximo caractere. Nossa próxima letra hoje é o M de Mike. Letra M de Mike, é formada por 2 sons longos. 2 sons longos dessa forma aqui, ó. Vocalizando. Ó. Sons se prolongam, ok? Então, novamente. Tranquilo? Eu vou manipular várias vezes a letra M. Você vai anotando, você vai visualizando, ok? Então, vamos lá. Tranquilo, né? Você anotou aí várias vezes a letra M de Mike. Você visualizou a letra M. Tranquilo, né? Pula uma linha. Próximo exercício. Agora intercalando os 2 caracteres, ok? Vou estar te passando I de Índia, M de Mike. Então, Índia, Mike. Intercalando aí várias vezes. Tranquilo? Então, vamos lá. Começando.
tranquilo. Você anotou aí várias vezes. Índia, Mike, sem problemas, né? Ok. Agora, próximo exercício serão grupos de caracteres, ok? Grupos com 3 letras, tá bom? Nessa primeira abordagem, só as letras de hoje, ok? Depois vai entrar no próximo treino as letras de hoje e as letras da aula passada, tá bom? Então, Índia, Mike, são as letras de hoje e Eco, Tango da aula passada, tranquilo? Então, por enquanto, só grupos de caracteres com Índia, Mike, tranquilo? Fica mais fácil. Vou te passar 4 grupos, cada grupo 3 caracteres. Presta atenção que agora vai entrar o espaço, ok? As pausas, então, pausas menores entre caracteres, vai ter uma pausa maior e outro grupo, mais 3 caracteres. Depois outra pausa maior, mais 3 caracteres. Depois mais outra pausa e mais 3 caracteres, ok? Então, vamos lá. Começando. Então, corrigindo, ficou o seguinte. Eu vou falando aqui o caractere e vou manipulando juntamente, ok? Outra coisa, na correção, eu dou uma acelerada, ok? Fica esperto aí. Vamos lá, começando. Então, ficou o seguinte. Índia, Mike, Índia. Próximo, Mike, Índia, Mike. Próximo, Índia, Índia, Mike. Próximo, Mike, Mike, Índia. Acertou tudo aí? Tranquilo? Maravilha. Próximo grupo. Também, né? Serão grupos com 4 caracteres, porém, agora já vão entrar os caracteres da aula passada, ok? Que é o eco e o tango. Você lembra, né? O eco, um som curto, e o tango, um som longo, ok? Então já vão ter aí 4 caracteres, hein? Tranquilo? Então, vamos lá, começando.
Corrigindo, ficou o seguinte. Vamos lá. Índia, Mike, Índia, Mike. Próximo, Mike, Índia, Mike, Índia. Próximo, Eco, Tango, Eco, Tango. Próximo, Tango, Eco, Tango, Eco. Próximo, Mike, Eco, Mike, Eco. E o último, Tango, Eco, Mike, Eco. Bom, quem teve alguma dificuldade, pega a playlist aula número 3, ok? Faz uma revisão de aula, sempre ajuda, sempre é interessante. E já retornando. Wherever you want. It takes an old radio like a 138, lets us go up to 27,555 super easy, and we can see it all here. We don't have to use a road map and switches, and we can tune it. We can quickly drop back down. Now, let me show you what else this can do. If you want to go into channel mode, say you don't want it in a VFO, and you want it to do it more like an old CB mode. Well, you hold this in and go into the menu, and then you can go into channel mode. And when I go into channel mode, it's going to show frequency up top and then your channel display here. And I can just change channels like I normally would. Of course, I'm going up into the free band because this is set up to go all the way up to 27,805 or so up here. But then if I keep going, it goes back down into our 26 megahertz range and then all the way back up into our 40 channel CB channels. So isn't that cool? And then when you switch the mode here, it will show you for a second that you're switching the mode. When I key up, it's not going to show anything here on this one, but you will see the TX light still does work the way this is set up. The other cool thing when you're in this mode is that your voice lock, your clarifier still works. So if I move my clarifier, you'll see that it's tuning and it's actually showing you the frequency as I move my clarifier, something that you never would have had previously unless you had an external frequency counter wired in or something. So you can adjust your clarifier. It still functions in the channel mode. So right off, frequencies. This is really cool. You can get in there and do all that. Now I'm going to show you guys what else is inside this menu. I showed you channel mode. I showed you the VFO mode. There's also a radio receiver mode. Now, what's a radio receiver mode? Well, if you add an optional board, you can actually receive ham radio frequencies on your CB radio. And you can go all the way down as low as, there we go, see 500 here, or you can go all the way up. I'll have to tune to a better step here, and you can go up to 14 megahertz. So you can tune all the way through the HF ham radio frequencies. You can go down to your local AM radio frequencies and listen to those. Listen to your local AM radio station on your CB, which is pretty cool. So that is your HF receiver mode, and that's an optional board, like I said, but you can have that installed as well. Now we have our settings menu, and if we go into our settings menu, we have 30 menu options in here. So there's a ton more stuff in here. I'm just going to show you the first two in this video, and then we can get into some other features as well on the other ones. First thing is you can change your username. And as you can see, I did CB Radio Mag. And if you long press, you go into here, you can adjust it. And hopefully you guys can see the little character changing there. So you can set this to whatever you want. You can set it to letters. You can set it to numbers. They have a couple little symbols in here that it can do. So you can set this, go back to CB Radio Mag, and there we go. If you go to the next one, next option on the configuration menu, there's a Roger beep. Now, some of you guys love Roger beeps, some of you hate them, but in this mode, we can adjust our Roger beep all the way to 0, which is no Roger beep, all the way up to 20,
So there's 20 Roger beeps in here. There's something for everybody. There's little ones, short ones, nice little beeps. There's annoying, longer beeps. So for whatever you like for a Roger beep, there's something in here that probably will appeal to you. There's also a random function. So you can set it up. It'll do a different one every single time you unkey. So you can set that where you like it. And then I'll go through these and just actually play a little recording of each one. But then there's a bunch of other menu options. You can unify your clarifier. You can have it offsets. You can do a bunch of different stuff in here. And then there's some of it's just adjustments for setting up the radio when you initially tune it. So that's in the configuration menu. You have to do something special to get in there. So really, we're just showing you the first two things today. So if you long press this again, it'll take us back to our main menu, and you can go back to our channel mode. Now, the next thing I want to show you is the scanning function on this. So scanning mode, this radio has two different ways of doing this in your channel mode. I guess I'm saying a lot of modes here, but in our channel mode rather than our VFO mode, we can either scan through all the frequencies or we can scan through just a group of channels that you select. So we've got this one set up right now. If we flip this into the CB function, the switch here with the CBPA is now controlling this. It takes us into our scanning group. I've chosen 3 channels, channel 6, channel 19, channel 28. It'll scan through those channels. And if somebody breaks my squelch, I'm just simulating it here, it will stop and you will hear that frequency. And then it will continue on again once the signal stops breaking the squelch. So we've added scanning and scanning groups to a radio that never had scanning before, which is really cool to be able to do on this old classic. If we hold this down for a little while we're in this channel mode, it takes us into that menu. So like I said, we can scan through all the channels. It'll go through and just scan all the frequencies. Listen to the Super Bowl. Well, hey, maybe get rid of 6 and 11, right? And that would definitely just narrow you down to regular folks. Not that there's nothing irregular about some of the guys on Channel 6, but you know. And over here in the display, we do have a nice analog meter. It does have weather alert, which is cool. It does have those programmable emergency channels, which is great. No more 9 and 19. You can program those into anything you want. And then it has a beautiful multicolored setup there. You can see the 7-color display that it offers. And what's that right there? A USB as well. Nice. Engineered to be the best. All right, let's get this thing out of the box. And we've got our #1 in CB radio, President. I don't think there's any doubt in that now. Like, is there any other company that's even making CB radios? You know, we talked about this when the first FM radio came out from President. I believe it was Cobra who filed long ago with the FCC to bring FM to the CB radio band, and they have yet to put out a single radio. So something to think about. In fact, they've got rid of their only sideband radio. So I don't know what's going on there. Uniden, what have they come out with? Have one new radio in the last 5 years. And again, you know, when was the last time they updated their line? The 980 is getting real long in tooth here. I mean, it's still hanging in there. Here on the manual, got a lot going on. Let's see how many pages in English we got here. 16 pages in English, and they mean it. There's probably a lot of stuff going on in those menus. So I'll have to go through some of that, but we have our ID here. So it does have built-in talkback. There's a lot of nice stuff that it's got going on here, so I'll have to read through that. And then, of course, the main radio. It's a Cobra 29 killer, at least the 2 was. I'm sure this one will be too. But if you look at it, it's almost more of a Cobra 25 size, maybe a little bit, maybe in between. Certainly not as long as the Cobra 29s were. What it is a DIN size. This is a DIN size. So when I had it in my truck, I had a double DIN outlet. And so I was just put like a cheapo, MP3 radio above it. And then I had room for this. And even though it's a bottom firing speaker, I didn't find it to be annoying or a problem or muffled or whatever in my truck. So it's a great place to mount these things. And it looked really sharp. People always commented whenever they were riding with me that was a nice setup there.
So there it is, nice anodized aluminum case. Bottom firing speaker. Look at the size of that heat sink. That is serious business right there. I like that. Power, PL259 connector for the antenna, external speaker, PA, and it even has Vox. So, and this is absurd, but because there's so many people who talk on cell phones or get distracted on personal devices, a lot of states now are moving away from allowing you to have handheld devices while in the car. I don't disagree with that. But as a result, they're wrapping up CB radio operators in the same thing because they got, guys with the hand mic not realizing I'm just keying down. It's not like it's a distraction compared to, searching something on Google or texting. But, they can't make exceptions, I guess, or it would have just been too much effort. So they've kind of come up with a way around that. So we have Vox. Bom, referência. Vou pôr aqui do lado na telinha aqui, ó. Resolução 49/2006, ok? Você pode pesquisar no Google, Anatel, depois, e Google, ok? É bem tranquilo. O segundo está na tela aí do seu computador, tá bom? Vamos lá. Vamos para a resolução 449/2006. Aqui, ó, capítulo da permissão internacional de radioamadorismo. Vamos lá para o artigo 15. São 5 artigos, tá bom? Somente 5 artigos, que, resumidamente, quer dizer o seguinte, né, o documento hábil, quando você sair do Brasil, tem que levar, ok? Você vai passar na Anatel, vai fazer o requerimento, paga uma taxa lá no banco e coisa de 30 e poucos reais, né? O valor é X, e a Anatel te libera esse documento, tá bom? Esse documento vai constar que você é do Brasil, né, radioamador classe A, B ou C, e totalmente aí legalizado, inscrito lá na Anatel, tem o COER, a licença, enfim, né, dando o seu indicativo aqui no Brasil. Chegou lá no outro país, você entrega no departamento de radioamadorismo ou setor de telecomunicações daquele país, né, responsável pelo assunto radioamadorismo, e você pode, aí sim, né, pode falar naquele país, ok? Comprar um rádio, uma antena e fazer lá seus contatos, tá bom? Se você não fizer isso, o risco é grande de você responder um processo crime. Tá? Como no Brasil é crime usar radiofrequência sem autorização, tá? Em outros países não é diferente. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal chega lá nos Estados Unidos, né, comprando rádio, antena, já sai falando, né, com o indicativo do Brasil, tá certo? Errado. Ou, né, algum americano, algum europeu ou japonês chega no Brasil, né, pode falando com o seu indicativo lá do seu país? Não, também não pode. Né, precisa ter uma autorização da Anatel, ok? Está em outro território, está em outro país, tá? Não é chegar e sair tagarelando que não vai dar certo, ok? Então, os radioamadores vão te cumprimentar, tudo, né, vão ser amigáveis, mas o risco é de você ter problemas, ok? Ter dor de cabeça, como alguns brasileiros já tiveram nos Estados Unidos. Muito comum, né? O pessoal pensa que é chegar, comprar a rádio, antena, e sair falando, e vai para a delegacia, né? Vai para o distrito, já tem audiência, já sai a pena, não é brincadeira, hein? Bom, então vamos lá. O artigo 15 fala o seguinte: a Anatel expedirá licença para operação temporária de estações de radioamadores nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL, signatários da Convenção Internacional sobre a Permissão Internacional de Radioamador. Bom, a gente vai dar um intervalo, já retornando, ok? Hoje, analisando artigos 15 a 19, da resolução 449/2006, ok? Quem não souber onde encontrar, é só entrar no Google, colocar essa legislação, coloca Anatel na frente,
E ela aparece aí em 1 segundo, ok? Tranquilo? Resolução 449/2006, artigos 15 a 19. Bom, dá intervalo e já a gente prossegue em permissão internacional de radioamadorismo. There is a lot of activity. This is a great time to be into radios in general because the solar activity, which of course might wipe us out one day, but for right now, short of a EMP coming down here and just ruining the game altogether, there's a lot of solar flare activity, a lot of solar activity in general that is causing our atmosphere to become quite active. Skip, the bounce, the ability to talk long distance and hear long distance is affecting many of the bands, CB being part of that spectrum that is affected. So now is a great time to buy one of these and get to experience what it is that makes people want to play with these things, even when they're not talking locally, because you can set this thing up and listen to the world. Pretty much every channel has something going on. Okay, so let's go into some of the menu items you can play with here. And the very first thing you can change, look at this, we have orange. So if I wanted to, I can hit the button down here. I'm sorry, here's what I'm doing here. I'm moving up and down. I can change all this stuff. So if I hit color and then I hit it again, I can change through the colors. Let me see which one's working better. I think I'll go with the dark blue here, but I'll roll through all of them. The purple's pretty cool. Actually, I had it set to purple in my truck there, but green's a good one. Dark blue is showing up better on the camera, so we'll leave it there. Dimmer. Go ahead, I can change that if I want to make it, if I'm driving a lot at night. Oh, I'm just changing the channel or the selections through the up-down button here. We'll turn that one all the way back up for right now. Key beep. That's probably driving everybody crazy, so we can turn that. And you can also change it using that, of course, so we'll turn off key beep. Roger beep. Well, of course, I got to have my Roger beep. I want to sound like I'm on the Apollo spaceships doing my thing here. Oh, look at these. We got some different choices. That's a cool one. That's a cool one. That's a okay one. That one's nice. I like that one. So there we go. Now when I key down, you can't hear it on this end, but you see the little symbol right there? That's telling the world that I do have my Roger beep turned on. Tone control, I can change it if I want to, if I have too much bass, and I did use this when, I won't change this, but I did use this when I had this in my truck because that downward facing speaker gave it a little bit too much bass. So I just used tone control to turn that off. And then we can change our emergency channel. So I'll go ahead and change that. And we're going to make that one 14 because that's our local station, 14, right? And that asking me if I want to make it AM, I do. I can change it to FM, but I'm going to leave it on AM. Someday, hopefully, we'll be able to do the FM gig. And then I'll leave emergency 2 at 19. Vox set, so if you're going to use Vox, if you live in a state that has to have that as a requirement or you're driving through states. And then SWR calibration, so this is... it's going to do this. And look, the old Antron, especially after good rain, which we got, I ain't happy. So this is not something I do a lot of talking on because of that. And then you can change the mic type. There are 2 different styles of mic if you're using the other one. PA, if you want to have your PA set up, you can do that as well. And then scan skip, I'm going to believe we can turn that to on, and then I could change that to, get rid of certain channels there. And then we have a reset. So a real quick walk through some of the many, many functions that it has. Then if you wait a few seconds, it'll go back to its standard channel. And there we're back. And so now channel 14 and channel 19 instead of channel 9 and 19. Our color is set to blue. And we do have our Roger beep. Talkback is another feature, right? So if I change this to FM, change it back to FM. If I press and hold, there's my talkback. How high do I want my talkback? I've got it turned on. Oh yeah. Hello.
now you can hear when you are talking, you'll hear the talkback function. So think of radios back in the 90s having that function. That was pretty awesome. I was always a fan of that. All right, I'm going to turn to scan. I'm going to go to FM. We'll roll through the FM. I'm going to put squelch control back on. I'm going to change to FM, and we're going to scan and see. So far, I have had exactly one conversation on the FM band. It was Skip, but it was a solid FM contact. We were talking, both of us, we're talking on President radios because, well, President seems to be the only ones out there that are interested in getting this job done, and I'm happy they are. If you've watched some of my other videos on FM CB radios, the quality, the sound is a little bit better, and it also feels like the range is a little bit better. Perhaps it punches through because you're not getting as much terrestrial interference. I think it's cutting through a little bit better. So I'm kind of curious, those of you who have also adopted FM President radios, or if you've got one of these babies and you start talking on FM more consistently, what your 161, great to make the hookup there, man. They're about. Yeah, man. J. Juliet Alpha Yankee was my name, so you further. Hello, this is CBRadioMagazine.com, and today we're going to take a look at the President McKinley USA single sideband radio. Now, I haven't done a whole lot of radio reviews in the last bit, and I apologize for that. I've been on the road quite a bit, haven't had a lot of opportunity, and the second reason was that there just wasn't a whole lot of new radios coming out. The industry works like that. You have little bursts where they'll release a bunch of new radios from different manufacturers, and then you'll have the lulls where there isn't a whole lot happening, and that's basically what the last couple of years have been like. But today we're going to take a look at this radio. This is the President McKinley USA. It's a single sideband AM radio based for the U.S. market. This radio is type accepted by the FCC, so it is a legal CB radio. It's not an export radio. It's not going to be a 10-meter frequency type radio. I will point out that it has a 12-volt, 24-volt switching system on it that you can switch in between. For those of you who aren't familiar, there are a lot of vehicles do run off 24 volts. Not as familiar in the U.S. market for that, but you'll see that in U.S. military vehicles run on 24 volt, a lot of larger vehicle buses. In the mining industry where I used to work, a lot of the vehicles in the mining industry run on 24 volt excavators, things like that, and construction. So interesting feature for that. I think it's neat that they included that. I think it expands their market a little bit rather than the 12 volt consumer market or driver market exclusively. So let's open this radio. We'll take a look. I'll walk through it for you and we'll see what we think. All right, guys, we've opened up the box, got the radio set up, and we'll walk through the features here. When I do turn it on, you'll see that these buttons illuminate on the front of the radio. Some of them are going to look a little blown out in terms of color, a little white almost, and that's just a function of my camera. In real life, just so you know, these are all going to be just the whatever color of the screen that's selected. They'll be nice. They aren't as bright as they appear on the camera, so a little disclaimer there. Starting on the right side, we've got our microphone. It's a 6-pin standard President connector, similar to the President George, President Lincoln. Does work with their Liberty wireless microphone. Also should work with the Uniden 980 wireless microphone as well. This is your volume control on the inside of this knob, and on the outside is your squelch control. The volume control is also your on-off for the radio. I will turn the radio on for you. And then you can see I can turn it up and down. Volume control on the inside knob, squelch control on the outside. This radio does come equipped with President's automatic squelch control. You'll see a little ASC label here just below. If you move the squelch all the way down into that position and you are in AM mode, the ASC symbol will come up on the display. And the automatic squelch control basically works the standard way squelch would, but it finds the signals that are going to be strong enough to break the squelch, and it has its own criteria the way it sets it. It does a pretty good job. However, for those of you who want to set your squelch manually, you would just turn it up until it hits a point where the squelch blocks out the sound, and then if there's a strong enough signal, it will break the squelch. Moving over to the left side, we've got a front-firing speaker. Something you haven't really seen since like the Cobra 18 WX2 back in the day. There hasn't been a whole lot of front-firing speakers. Since this radio is a DIN size designed to be placed in dash, if you want to install it where your stereo would be, and we've had quite a few radios lately that were this size where you could install them in your dash.
fantastic to make your install in your car look clean. Então, essa permissão foi em 1995, ok? E todos esses países signatários, hoje nós temos aí membros da UIT, União Internacional de Telecomunicações, aproximadamente uns 200 países, ok? Então, hoje são 200 países que assinaram um acordo e mantêm, né, esse respeito aos segmentos. Né? E no departamento de radioamadorismo, né, você também tem esse acordo, tá bom? Então, todos aí conversam, falam a mesma língua nesse sentido. Então, aqui, ó, na primeira parte do artigo 15, é onde você vai pegar essa autorização, ok? Não é na padaria, nem na borracharia, tá bom? Aqui, ó, na Anatel. A Anatel expedirá licença para operação temporária de estação de radioamador nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL. Tá? Então, passa na Anatel, você vai para algum país, da Europa, Estados Unidos, Japão, leva esse documento, é bom. Tá? Não sai sem essa permissão, porque você é radioamador. Né? Vai querer comprar um radinho, vai querer falar, né? Então, já pede isso uns 2 meses antes da sua viagem, é interessante. Tá? Não vai deixar para a última semana que não dá tempo, ok? Mas pede, né? Uns 2 meses antes. O Anatel deve liberar aí, no prazo de 1 semana, deve estar liberado esse documento, ok? Você pagou no Banco do Brasil, eles conferem, né? Deu a entrada da taxa que eles cobram. Eu falei, deve ser uns R$30, 30 e poucos reais. Não muito mais do que isso. E você recebe esse documento, ok? Leva e é mais garantido. Bom, o artigo 16 fala o seguinte: qualquer radioamador devidamente autorizado para executar o serviço no Brasil poderá solicitar a permissão internacional de radioamador, IARP, Índia Alfa Romeo Papa, né, que significa Permissão Internacional de Radioamadorismo, né, excetuando-se os radioamadores estrangeiros, sim. Né, esse documento aqui é só para brasileiros, ok? Então, só para nós brasileiros, né, saindo do Brasil, leva o documento. Né, para os radioamadores estrangeiros é o contrário. Né, chegou alguém dos Estados Unidos, da Europa, Japão, Austrália, né, o país da América Latina, eles trazem esse documento do país de origem, ok? E trazendo, eles vão na Anatel, tá bom? Também não vai na padaria, nem na borracharia, é Anatel. Entregam e a Anatel, né, vai dar para esse radioamador estrangeiro uma autorização. Ele fala no Brasil, sem problemas, ok? Então, esse tratado de reciprocidade entre os 200 países que são signatários desse acordo internacional trocam essa gentileza, né? Para nós, radioamadores, né, a coisa funciona dessa forma, né? Bem tranquilo, não tem problemas, não tem dor de cabeça. É só pedir na Anatel que eles te entregam esse documento. Presta atenção, está dizendo aqui no artigo 16 o seguinte, ó, qualquer radioamador. Então, se fala qualquer radioamador devidamente autorizado, né, se você é radioamador classe A, classe B ou classe C, pode, ok? Não é nenhum privilégio dos radioamadores classe A ou B. Então, todos os radioamadores classe Alfa, Bravo ou Charlie. Tá bom? Isso é importante. Não tem nenhum tipo de discriminação. E também nos outros países, né? Tem as categorias, né? Aquela primeira categoria, né? O primeiro degrau, né? Dos radioamadores lá do Japão, da Europa, Estados Unidos, países da América Latina, etc. Mesma coisa. Eles também têm essa reciprocidade. Tá? Não tem privilégios. Qualquer radioamador, né, também pede no seu país de origem quando vem para o Brasil, ok? Bom, a gente vai dar mais uma pausa e já retornando. Lembrando, hoje estudando artigos 15 a 19, resolução 449/2006, analisando hoje permissão internacional de radioamadorismo. Tranquilo? Então, intervalo e já retornando. HiCut is good for getting rid of some of that high-end hiss. If you're having a little trouble hearing stations, or you want to tone it down just a little bit, it cuts out some of that upper hiss, which can be nice on sideband as well. The secondary function on this one is a scan function.
So if you hold this down, long press it, it'll go into the scan. It will scan through all of your channels. It'll do that when you have the squelch up. If something breaks the squelch, it will stop on that channel that's breaking the squelch. Most of you guys know how that works. If you're not familiar with it, you may want to read up a little bit more on how squelch functions work. And the other thing you can do is you can make it scan down or up, really doesn't make a difference. It goes through fast, which is nice. Some scan features are a little slow. This one's very fast. So if there is someone that's going to break the squelch, you will hear them pretty quickly. To get out of the scan, you just hold down the button again for the long press. Next button is the 919 button. And I'm starting to get to the point these days with the hobby side of the radio that 919 button really isn't that useful in terms of going to an emergency channel. You know, back in the days, it's a holdover from the old days of CB when we used to have react stations that would be listening when there was an emergency. These days, there really isn't anybody monitoring Channel 9. There might be hopefully local law enforcement or someone. I don't know if you're going to raise anybody on that, but it does have a 19 option as well. So you can press to go to Channel 9 emergency, Channel 19 emergency. And if you press it the third time, it goes back out to your normal frequency that you were on. The 19 might be great for truckers on the road. It does also have a secondary function, if you hold it down, which is a dual watch function. As you can see, I was on channel 27, and now it's doing a dual watch between 27 and channel 9. And if we, go back out, if we hold it down and, we can select the channel for the dual watch. And you can also have it switch between another channel and 19. So your dual watch is kind of limited. You can either do it with the channel you select in channel 9 or the channel you select in channel 19. For drivers, again, that could be useful if they have two channels they like to roll on. I would have kind of preferred to be able to set it dual watch, say between a lower sideband frequency and another AM frequency. But we don't really have that option on this radio, but you know, it still serves a dual watch function if that's something you're looking for, as long as you're wanting to listen to 9 or 19. Next over, we've got a couple of functions on this button. It's kind of your memory and also a function button for getting into some of your controls, mic gain, RF power, and your RF gain. It has a lock, first of all. So if you long press it, you'll see a lock function come up. If you press it again, it'll lock you out. The lock function basically makes sure you can't change any channels. The channel selector won't work when the lock function is on. You're not going to press something by accident. Secondary function for this one is the memory function. So if I quick press it once and I select our M1 button, it pulls up channel 38 lower sideband. If I do a quick press again and go to our number 2 memory location button, we've got channel 6 AM, and my third one will be channel 11. Now, if you want to store a frequency, what you do is you go to the frequency you want to store. Let's say, for instance, this channel 1 I want to store in this third position. You will quick press the memory button and then hold down on the button, and then it'll start blinking M3. You can see here M1, M2, M3, and now channel 1 will be saved. And if I go back, channel 1's now saved in our third memory position. So that's a neat feature to be able to switch between frequencies. It does remember the mode, as I said, so you can go quickly from AM to lower sideband if you have a favorite lower sideband frequency. And the other function on this, if you hold it down, it will, if you hold it down, it puts the lock on. I did this wrong. If you, now I need to hold it down long enough to remove the lock. If you are keyed up on the radio and you hold it down, it takes you to talkback. You see that flashing up there? You can control the talkback level. 1, 2, a little bit too loud there. 1, 2, 3, 4, 5. And it goes all the way up to 9, which is quite loud. And when I unkey, you'll see now the talkback is enabled at whatever the level was that you set it. So again, you have to press the microphone and then hold down on that button. The talkback now is off. Interesting that it has. Bom dia aqui para o Tadeu. Muito bom dia, Tadeu. Grande abraço. Tudo de bom.
Manda um abraço aí para o Cláudio, também deve estar na Coruja. Bom dia, grande abraço, tá bom, Cláudio? Mais um dia, né, Tadeu? Mais um dia de batente. E mais um dia aí, chegando logo, logo em casa, né? É isso aí. Então, tá tudo certo, tranquilo? Aqui também, tudo certo, tranquilo, ok? Um ótimo dia aí para ambos, Tadeu e Cláudio, e demais corujas aí da rodada alto-falante. E vamos em frente, vou abrir espaço para os amigos. Oportunidade com um bom dia. Or you can turn it back up to full power, which is about 4 watts. There's also a RF gain feature on here as well. If you quick press this twice, it will show up the RF gain, and you can adjust that as well. So there's not quite as many knobs on this radio as there might be on an older standard style CB. It's very clean looking, looks more like a Motorola radio, business radios we used to use back in the day. And, they've incorporated the mic gain, RF power, and the RF gain all into one button and using your channel selector. Most of those things, unless you're messing with them all the time, it's kind of nice. You don't need the knobs because you just set it and then can forget it. Now, I'll show you the menu functions, which are kind of interesting. If you press this button once, it takes you into color changing, blue, orange, or green. You can choose color on this radio. There's only 3 colors. I know a lot of radios recently have had a plethora of colors to choose from. This one has 3. If you really don't like any of these 3, well, tough, but it should be enough for you. It has a dimmer control. You can go down to 0 if you don't want any light at all. You can go all the way up to 9. Also has a contrast. You can turn down the contrast of the display. I usually run the contrast max and the light at max. I don't know what situation in particular where I wouldn't want to do that. The key beep. This is whenever you press buttons on the radio, it beeps. This is, you can turn it on or off. So if we turn it on and we leave our menu and we're back out to the normal radio functions, every time you change the channel, it's going to beep. Every time you press a button, it's going to beep. I know this was kind of an annoyance on the Uniden when it came out, the 980. So yes, you can turn this off. Next one is the Roger beep. You can turn your Roger beep on or off. I will warn you, I saw another video online. Someone else had done also a review of this radio, and they discovered as they were doing the radio that the Roger beep didn't work very well. It is not very loud. I went into testing this radio. I discovered the same thing. So it's not specific to their radio. It is a problem with the radio itself. The Roger beep is super, super quiet to the point where I asked some other stations during testing, can you hear the Roger beep? And they said, you have a Roger beep on? I can't hear it. Yes. So you may hear it beep through your radio. You'll be the only one. Let you know when your transmission is ended. But traditionally, a Roger beep on CB bands are used to let other stations know that your transmission has ended. Not really going to work that well on this one. I've actually let President know, so hopefully they're working on it. They have a fix or something for modifying radios out there, or they may have a fix at the factory for future radios. For those guys that hate Roger beeps, there you go. No one's going to hear the Roger beep on this radio. I will keep going along here in the menu functions, and we have an SWR feature. This is kind of an interesting one. The SWR functions, normally on old radios, you used to have to calibrate it on the meter. Some of them had an auto SWR feature where you would key up and then it would show you what your SWR was. In this particular case, you set it to this. You don't have to key the microphone. The radio starts keying itself automatically. And it is going to show us a number here, and that number is going to tell us what our SWR is. I'm actually going to unscrew my coax a little bit to the point where it's not making a very good connection. And as I do that, you'll see, oh no, my SWR has gone up or changed as I've disconnected it. It's telling me that's really bad. 2.6. And the other thing you'll hear, as I'm going to turn this back up. Bom, o artigo 17 fala o seguinte: deverá ser utilizada apenas no território de outros membros da CITEL, signatários do convênio. A validade da licença será de até 1 ano
limitada pela data de vencimento da licença do radioamador. Então, aqui, ó, essa permissão é utilizada aqui nos Estados-membros desse acordo internacional, CITEL, ou seja, né, signatários do convênio. Essa validade é renovada, ok? Digamos que você tem aí 2 anos. Não, o prazo máximo é até 1 ano, tá aqui, ó. A validade da licença será de até 1 ano. Mas se você tiver 2 anos, como que faz? Vai ser 1 ano do mesmo jeito, ok? E se vencer, você volta, né, lá no departamento de comunicações ou de radioamadorismo, eles renovam por mais uns 6 meses, 1 ano, tá bom? Você permanece nos Estados Unidos, na Europa, tá? Não vai usando sem autorização, né? Venceu o prazo de 1 ano, então fica esperto e volta lá, ok? Não deixa a coisa rolar solta, não, porque você conseguiu 1 ano, passou 5 dias, tá? Cada país vai ter uma sanção para quem não cumpre a norma diferente. Então, você pode pegar uma multa pesada por conta de 5 dias que venceu essa autorização lá no outro país e você não revalidou, ok? Então, vai vencer amanhã, já vai, né, um dia antes, já revalida por mais 1 ano e pronto. Ou 6 meses, né? Cada país vai ter a sua regra, a sua legislação, ok? Não adianta falar que você vai renovar por mais 1 ano, que vai de país para país, até de estado para estado, né? Exemplo, Estados Unidos. Onde cada estado tem essa autonomia a nível de legislação, né? Eles podem ter as suas normas, suas regras, mesmo tendo uma norma maior, né, que impera, mas alguns detalhes, né? Cada estado tem essa liberdade de gerenciar os seus prazos, ok? Bom, a gente vai dar intervalo e já retorno. Deixa eu dar bom dia pro Valtamir. Grande abraço, tá bom, Valtamir? Tudo de bom. Pro Luiz. Também grande abraço, tá bom, Luiz? Ótimo dia a ambos. E demais corujas. A todos é um grande abraço. Lembrando que hoje, CW Aula 3. Quem perdeu, pega na playlist ou segunda edição, teremos aí um repeteco, ok? Quem faz CW com a gente tem a opção de fazer as revisões de aulas, todas, ok? O curso inteirinho está disponível no nosso canal. Tranquilo? É só entrar em playlist e fazer lá a revisão de aula, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Here you can press the, oops, I jumped out of it. You can press this mode button again. It'll take you to the next setting and the next setting there. Basically, those settings are for you to fine tune where you want the voice activated control of the radio. The voice activated controls, not something I have particularly ever really used that much. Ham operators do use it sometimes, but on a CB, it's handy if you can't key your microphone. If you just wanted to sit there and be lazy, I guess, you can definitely set it up so that it will only start working when you're a certain loudness. But yeah, I don't necessarily know how many times I would personally use it, but that function is included in this radio. I believe that's everything that I've gone through. I will show you the backside real quick, and then I'll pop the covers and show you the inside adjustment points. All right, backside of this radio, you got your standard 3-pin power jack. Fantastic. I'm so glad everybody is using the standard for this. I've got so many of these cords these days from all my years of radios that it's nice that everything's just kind of standardized for power cords these days. Down below, you've got an external speaker jack, you've got your PA speaker jack, and you also have a Vox headset jack. So if you wanted to have a separate headset, and this is again where that Vox comes in, if you wanted to wear a headset while you're driving in a truck or at home, if you were using this radio, you could use a nice headset and have it go through here and do the voice activated control option without having to key your microphone. You'll see your standard connection here for your coax. Radio says here, made in Vietnam. So let me pop the covers. I'll show you the adjustment points inside.
All right, guys, we took the cover off here, and nice thing about this radio, front firing speaker, you just take the top cover off and you've accessed the board. On a lot of radios that have a speaker on the bottom, you have to flip the radio over first, and then you have to remove the bottom cover that has the speaker in it, and there's going to be wires running to the radio board. And you always have to be careful that you don't pull the wires out of the board. There's usually a quick disconnect. On some radios, there's no disconnect. You have to unsolder them if you're going to work on it, or just set it off to the side and be very careful. On this particular radio, no speaker on the bottom, so no wires, and you just remove that top cover and you have access. What I will show you is the AMC control. People often say, how can I turn up modulation on a radio? That's going to be your AMC right there. And these are little adjustable pots. So you have to have the right tuning tool for these. There's a bunch of different types of tools available in tuning kits. They often sell them as like TV tools, and they'll have different tips on them. I definitely suggest picking one of those up if you're ever going to do anything inside of a radio. They are non-conductive. If you drop them inside the radio, it's not going to short out against your power wires and ruin your radio. So before you touch anything, make sure you have the right tool for it. The modulation control in there, the AMC, you can adjust that upwards and it will increase your modulation. Out of the box, the radio is not doing 100%. That is from the factory on purpose because they don't want to break the FCC rules. So they want to make sure all radios that get tested or pulled will pass the inspection, be under 4 watts and under 100% modulation just to be safe. So this radio out of the box wasn't doing 100% modulation, and it wasn't doing a full 4 watts output. The pots in here are not like the older pots in the Cobra 29s or Cobra 25s, those types of radios. Those ones were a little bit larger, of course, because it wasn't surface mount technology. And when you turn them, you would turn them one way or the other to go to minimum or maximum modulation, and then they would stop. These do not. When you turn these, if you keep turning them, they will go to maximum and just keep on going right back to 0 modulation. So that is why test equipment is important when you're tuning these newer radios with the surface mount technology. You can't just go in there and turn it all the way one way like you would on the old radios. You have to set it, and you need a meter and other things to be able to adjust your modulation. It's great to see it on a scope. Make sure you're not clipping, all those types of things. But just be warned, if you keep turning these, they will just keep turning and turning and turning and turning, and they will just go in a cycle from 0 back up to 100% and then back to 0. Next one over is the ALC control. That would be your sideband power output. If you're going to try and turn up the sideband a bit on this radio, which out of the box I did as well, it wasn't doing a whole lot, and then I tuned it up a little bit better, and then it got up to what you would expect for a single final radio. Hello, and welcome to the 741 channel. Thank you for stopping. Adapt it to the 6 pins that this radio uses. And then for documentation, they supplied an owner's manual and a copy of the FCC rules for CB radio. Okay, so let's get it powered up and check out some of the features. So let's do an overview of the radio. So first up, we'll take a look at the microphone that Unit N supplied with the radio. You can see it looks kind of flashy with the chrome grille and kind of chrome trim on there. And it is big, so if you had gloved hands or something like that, you wouldn't have any trouble using it. But it does feel kind of light and maybe a little on the chintzy side. The cord actually feels pretty good. It's not too stiff or anything like that. It feels like decent quality wire. Just the microphone itself feels a little bit light. Now, from the little bit of testing that I did with this microphone and based on some stuff I read online, there's sort of a baffle or windscreen inside the microphone that blocks some of the voice power from getting to the microphone element. A lot of people open these up and remove it right away. I haven't done that yet, but I probably will. So just taking a quick look at the back of the radio, you can see here we have a regular SO239 antenna jack. This over here is the standard 3-pin 12-volt power jack that you find on most CB radios these days. And then up here we have 2 8-inch audio jacks. This one is for a public address speaker, and this one is for a regular external speaker. Okay, so let's take a look at all the radio's controls. First up over here is the on-off and volume control.
So the inner ring of the volume control is the squelch control. So what this does is it masks the background noise and only activates the receiver when strong signals like that come through. Below the volume control is the microphone connector, and as you can see, this is a 6-pin configuration. Now, as I mentioned earlier, the radio does come with a 6-pin to 4-pin adapter if you want to use a 4-pin microphone on this radio. So looking at the main display, across the middle portion of it is the signal and RF meter. There's also an SWR function that we can select, and I'll show you that later. Up here above the signal meter are indicators for RX and TX, and below the SRF meter are some other indicators that light up when various modes of the radio are selected. So this, of course, is the main channel indicator, and then below the channel indicator is a frequency readout that matches the channel. And the column just to the left of the channel is the mode indicator. Right now, the radio is in lower sideband mode. Moving to the right, we have a column of LEDs that light up red when these buttons are pushed. This, of course, is the main channel selector, but when pressed in, activates and controls the menu functions. We'll talk about that a little more later on in the video. Below the channel selector are the clarifier controls. The inner ring is the coarse clarifier and has a center detent to let you know when you're in the middle of the range. And then the inner control is the fine clarifier. So the first of the buttons over here is the talkback control. Activating this allows the transmitted audio to kind of feedback through the radio speaker so you can hear what you sound like. So to use the talkback control, you first have to set the level of the talkback that you want. So to set the talkback level, I'm going to press the button so the red indicator lights, and then I'll key the radio's microphone and turn the channel selector until I get the level of talkback that I want. You can see there's a number indicator, and then the meter indicator also goes up as we turn it to the right. Level 0 is completely off, and 15 is the max. Once I have the level set where I want, I can tap the button to turn off the LED, and now whenever I transmit, I'll hear my voice through the radio speaker. Bom, artigo 18 fala o seguinte: as condições de uso da IARP Índia Alfa Romeo Papa estão estabelecidas no Convênio Internacional sobre Permissão Internacional de Radioamador. Tá, essa norma você não precisa comprar nem ler, né? Isso tudo é mais para a Anatel, né? Você tendo essa autorização, acabou, né? Você não precisa saber de todos os detalhes e artigos, né, dessa convenção internacional, né? Não precisa ler a norma, né? Você conseguindo a autorização na Anatel é o suficiente, ok? Não se preocupe aqui com a norma, os artigos, ou os detalhes, né? Desses artigos, porque não há necessidade, tá bom? E o artigo 19 fala o seguinte: na expedição da IARP incidirá preço de serviço administrativo. Olha lá, o que eu falei, né? Você vai entrar com o requerimento, a Anatel vai gerar um boleto, você paga no banco, ok? Pagou o boleto, a Anatel já imprime, já prepara essa documentação para você, ok? Bem fácil, bem tranquilo, e todos os radioamadores têm direito. Você vê que não tem privilégio, né? Classe A, classe B, classe C. Qualquer classe aqui de radioamadores no Brasil tem esse direito, ok? Importante, então. Você vai para o Chile, até aqui mesmo, né? Na América Latina, vai aqui para o Paraguai. Vai fazer que nem o Ronaldinho, né? Viu a história do Ronaldinho? Então, o Ronaldinho dançou. Bom, ele tinha falsificado o documento, né? Se ele tivesse só entregue o RG, qualquer documento serviria. O problema é que ele praticou um crime, né? Entrou lá no outro país com um documento falso. O cara tem grana e pega uns assessores, pede chinelo, né, Horácio? Aí, que aprontaram pro Ronaldinho, né? Esse entrou de gaiato no navio, né? Que dureza. Joga bem, né? Pior que joga um bolão o nosso amigo Ronaldinho, mas se deu mal aí com a documentação, né? Infelizmente. Bom, então a história é essa, ó, não vai fazer que nem o Ronaldinho, né? Você que é esperto, né? O Ronaldinho bobeou, né? Tomou um olé lá do assessor dele, mas não faça como o Ronaldinho, né? Seja esperto, passa na Anatel, pega o seu documento e vai para os Estados Unidos, para a Europa, Japão, Austrália, ou países da América Latina, né? Enfim, ou da África, não importa, né? Onde você for, passa antes e leva.
Ah, mas eu acho que não vou falar. Você acha que não vai falar, mas na hora que você vê lá um rádio, uma fonte, você compra, né? Você compra uma antena, um rádio, uma fonte. Nem que seja um radinho de V UHF, mas vai dar aquela coceirinha de você conversar, né? E aí, vai ficar na clandestinidade, então não marca bobeira, né? Mesmo que você não fale, passa na Anatel e pega esse documento, ok? É uma mixaria, né? 30 e poucos reais. É melhor prevenir do que remediar, ok? Depende, você compra até um HT, né? Até um HT, vou falar, vou ficar ouvindo só. Aí passa lá um policial, e esse rádio aí? Tô ouvindo, mas ele transmite, então vamos para a delegacia. É uma multinha lá de $5.000, economizando 30, né, no documento aqui no Brasil, vai pagar uma multinha de $1.000 por lá. Bom, hoje o nosso papo foi esse, e eu estou liberando na internet, ok? Agora são 6h07. Quem quiser dar mais uma olhada nessa legislação, artigos 15 ao artigo 19, resolução 449/2006, e você encontra facilmente no Google, ok? Coloca essa norma, escreve Anatel na frente e o resultado vem em 1 segundo, ok? Muitos radioamadores não sabem que tem esse direito, né? E para todos, classes Alpha, Bravo e Charlie. Então, todos os radioamadores têm direito e você pode também, né, pegar essa permissão internacional, tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. The memory, all I have to do is tune to the channel that I want and press and hold the mem scan button. You can see that save appears below the channel, and now the mem indicator is lit when I tune to that channel. If I want to remove this channel from the memory, I just simply press and hold this button again. You can see clear appears down here, and the mem indicator is gone. The next button toggles the radio between normal CB mode, which we're in now, and the PA mode. So the last button over here toggles the radio between normal mode, calibration mode, and SWR mode. To use the SWR function on this radio, I first have to make sure the radio is in AM mode. Then I can push the SRF button to get the radio into calibration mode. I'll then key the microphone and set the bar graph with the channel control so that it's aligned to the calibration mark here. Once I have that set, I press the button again to go into SWR mode. You can see the meter changes, and if I key the radio, it will now measure the SWR. So you can see the radio indicates the SWR by the bar graph here and by this number right here. So right now I'm currently looking at a 1.6 or so SWR. And then to return to normal mode, I just push the button again. So it just occurred to me, I forgot to pull this little plastic protector screen off of here. That looks much better now. Okay, so let's take a look at the radio menu items. To access the menu, I'm going to push in on the channel selector. Okay, so now we're at the top level of the menu items. And if I turn the channel selector, I can cycle through the top level menu items. The first item is day and night mode. The second item is color. Third is contrast. Fourth is brightness. Fifth is weather scan. Eighth is diagnostic mode. And ninth is exit mode. And if I turn it one more time, I'm back to the first item. So the first item toggles the radio between day and night display mode. Right now, the radio is in day mode. If I want to change that, I can push in on the channel selector, and now I can turn the channel selector to toggle between day and night mode. I'm going to leave my radio on day mode, and to select that, I'm going to push in on the channel selector again. You can see when I do that, it actually exits menu mode. So I'm going to push the channel selector again to get back into menu mode, and this time I'm going to go to the second menu item, which is color. So now I'll push in on the channel selector again, and we go into the second menu level, which chooses between setting the color for day mode or night mode. So in this case, I'm going to turn to night mode, push in on the channel selector, and now I can cycle through all the color choices that I have in the radio. For now, I'm going to select the green.
I'll push in on the channel selector again to pick it, and now it goes back up to the top level menu. Now if I move on to the next menu item for contrast, if I push in on the channel selector, you can see it's set up the same way. I can choose between day and night contrasts. This time I'm just going to go into the day mode. Now I can adjust the contrast between 15, which is the maximum contrast, and 0, which is the minimum. I'm going to leave mine on 15. I'll push in on the channel selector to get back to the top level. Now I'll adjust the brightness. And again, I'll pick day mode. And again, I can adjust between 15 at the max and 1 at the minimum. And again, I'm going to leave it at the max. Now the next item in the menu is weather scan. If I push in on this, it just simply toggles between turning it on or off. I'm going to leave mine on. Next item is diagnostic mode. If I push in on the channel selector, I have 3 choices. I can look at the voltage, RF output, or antenna test. Let's start with voltage. I'll push in on the channel selector, and you can see the radio reads 13.8 volts, and it says it passes. I can push the channel selector to get back to diagnostic mode, push in again, and then go to the RF out test. Now the radio is telling me to go push to talk. So if I key the mic, you can see the radio passes the RF output test. I'll push in on the channel selector again to get back to the top level, go back into diagnostic, and this time I'll go to the antenna test, push in on the channel selector, and again the radio wants me to key the mic, and again you can see it. Radio 161, great to make the hook up there, mate. They're about. That's J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today in front of us we've got the Stryker SR955HP. This is new high-power single-sideband radio from Stryker. Stryker radios previously had produced AM/FM type export radios that were well known for having good, strong, loud AM modulation, audio on the air. People really liked those, and so they had asked Stryker at some point to develop a single-sideband radio. Stryker spent a number of years in development, and this is the radio that they came out with. I think their goals for this radio were to produce a radio that would have that same loud, punchy audio on both AM and single sideband with good modulation and a lot of swing on AM. One of the big things was to get a radio that would have high frequency stability compared to a lot of the other export radios that had drift issues. So this is the new model that they came out with, the SR955HP. And in our full written review that we should have up on the website shortly, we'll go through and give our review of the radio and what we think about it and how well it met some of those objectives. And for today, though, we're going to give you a full overview of the radio and show you all the features and functions. All right, out of the box, we've unpacked the radio. You can see inside the box, you get the radio, microphone, mounting bracket, power cord, mounting hardware for your thumb screws and for the mounting bracket, and your manual. This radio is software programmable, so you can do some modifications to it using some software and your computer. But my particular radio did not come with the software cable or the software. So I thought maybe it was something that you'd have to buy separately. I did email Stryker, and they said, no, it was just a mistake with the first batch of radios. They sent me off a cable and the software information and got everything within a couple of days. So good customer service on that. And yes, the cable should be coming with the radios, so you can do the software programming option with them. So this is the inside of the 955 HP. There's another video online by another gentleman who's done a very good job showing off all the shielding and sections and everything, so we won't take a huge amount of time. Surface mount technology inside SMT. You'll see the shielding on important areas in the radio, shielding on the transistor section back here. Got some nice heavy-duty coil section back here. The adjustment points are labeled, and they're not super tiny like you see on a lot of radios that are using the SMT stuff. So nice to see larger pots, makes it a little bit easier. They are all labeled. So you got your high power adjustment, single sideband, FM, AM modulation, meter adjustments, things like that. So everything's easily labeled and adjustable, easy to see.
And as we showed before, for conversion, you do have to remove a small resistor off of the board, which is very tiny. So a little difficult to do on that one. But yeah, very clean layout with the surface mount technology these days. You get your wire bundle coming off from the face, going to the board, and one or two other wires, and that's it. So it's, you know, so much cleaner than a lot of the older radios. Parts are smaller, less likely to get bumped around or broken. So the radios should be more durable, should last longer with less problems. Just a little bit hard to work on if you have smaller components that need to be replaced. You have to have a very fine tip soldering iron. And on this radio, they did do the larger pots, which is nice to see. So it's a little bit easier for tuning. You don't have those tiny little pots. So that's the inside of the 955 HP. Okay, one of the first things I'll show you about this radio, we'll talk about the backlighting, the display, and the coloring. The radio does have lighting that shows through the face, around the bezel. All of the typeface is lit up. You have LCD screens here and over here that light up. The lighting is adjustable for a color. So there's a color button over here on the side. You can scroll through different colors. And there is even a loop option. The loop option will actually scroll through the colors on its own. You can set the delay, like every 5 seconds or every 10 seconds, it'll change colors and do it automatically, kind of a Christmas tree effect, if that's your thing. Not necessarily mine, but definitely lots of options for coloring on the face. Nice thing about that is you can match it up to whatever the vehicle interior lighting is on your dash. So if you have blue lights in your vehicle, then you could set this to blue or green or whatever. So nice that you can kind of coordinate it that way. You can pick whatever color you think is going to work best for you. The lighting, some of the initial people have seen the lighting on this thing and said, well, it's too bright. It, you know, super luminescent. Well, there's a dimming option on this, and you can actually dim it all the way off if you want. You can have it on a scale of 1 all the way up to a scale of 31. So you can see at 31, the radio is quite bright. I'll actually turn off the lights to show you the effect here. And some people have said this is a little bit too much bling bling for them in their vehicle to have it this bright. And once again, you know, you can adjust the dimming level and set it at something suitable for whatever you're doing. So if you wanted it at level 1, you could set it there. Or if you want to crank it up, you can go bright. So that's the dimming option and the coloring. And as you can see, it's nice all the stuff lights up here on the display. You can see all the type real easily. Nice thing about this radio and the lighting, it's consistent. The color is the same all the way across the face of the radio. Some radios we've seen, you know, the actual channel display was a different color than the backlighting or the... Estamos indo aí para mais uma aula do curso Comandante de Rodada, ok? Já vimos aí todas as tabelas. A primeira tabela, na resolução 697/2018. As demais tabelas que estão no ato 9106/2018. Ok? E hoje a gente fala aqui da escolha da frequência. Então, já passamos aí por diversas tabelas, significado dos termos, né, de cada uma que a gente leu. Então, agora na prática, como que é você montar uma rodada, ok? Como que é o comando, né, de uma rodada, né, como que é a escolha, né, de uma determinada frequência, que banda, né, você quer fazer a rodada, ok? Então, vamos falar aqui do que nós já vimos, né, que foram todas as tabelas, ok? Quais tabelas? Então, referência, olha lá. Primeira, né, primeira tabela que nós já vimos, exatamente a resolução 697/2018, tá? Essa legislação, tabela, ok? Tá aí, ó.
primeira tabela que a gente já estudou, resolução 697/2018. Tá? O que faz essa tabela? Vamos lá, então. Vamos relembrar. Essa primeira tabela, né, você vai usar como referência para saber aonde você vai fazer a sua rodada, ok? Bom, quero fazer rodada em 2 metros, ok. Então, você vai verificar quais classes podem usar tais bandas, ok? Então, você tem aqui a relação. Nessa tabela que eu estou te passando aqui, solução 697/2018, a primeira tabela referencial. Tá? Aqui você tem o comprimento de onda, né? Tem o range, que é de quanto a quanto você vai falar nessa faixa, tá? E tem aqui na última coluna quais radioamadores podem utilizar, ok? Então você tem aqui várias bandas, né? Algumas só radioamadores classe A, algumas todos os radioamadores, algumas, né, parte do segmento todos os radioamadores e parte do segmento somente radioamadores classe A, ok? Tem outras frequências, tem 3 subdivisões. Vou dar um exemplo, 15 metros. 15 metros tem aqui, ó, a faixa, o range, né, de quanto a quanto vai a faixa, ok? Então, de 21.000 kHz a 21.450 kHz. Então, você vê que em 15 metros você tem 3 subdivisões, olha lá. Primeiro segmento, falam todos os radioamadores. Segundo, classe A e classe B. E terceiro, somente classe A. Tá? Mas no exemplo, né, do amigo fazer uma rodada, iniciar uma rodada em 2 metros, a dica que eu estava falando, eu sei que em 2 metros, cadê? Tá aqui, ó. 2 metros, tá aqui, pronto. Tô aqui na tela, bem em cima, ok? Foi aqui em 2 metros, olha lá, tá na tela aí que você está enxergando, né? Quem está pelo YouTube está vendo. 2 metros, né? Você encontrou aqui onde você quer fazer a sua rodada, ok. Qual o segmento? Né? O range de quanto a quanto você vai poder usar, de 144 a 148. Né? Eu sou classe C, eu posso fazer uma rodada em 2 metros? Está aqui, sim, pode. Tá? Então, você, como radioamador classe C, né, a escolha foi fazer uma rodada em 2 metros, tá aqui, ó, faixa de 2 metros, que é igual a banda de 2 metros, que é igual a comprimento de onda, ok? O range está aqui, ó, tranquilo. E a primeira dica está aqui, ó, todas as classes, ok? Então, você, como radioamador classe C, vai poder fazer uma rodada em 2 metros. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando. Hoje analisando aí bandas do radioamadorismo e como escolher aí a banda, a frequência correta para iniciar uma rodada, ok? 6 horas e 25 minutos. Oportunidade com bom dia. Program the radio in 2 different ways. You can add or delete frequencies to be scanned. So if you have it set up for 11 meters and you have 40 channels and you want to scan, all the channels except for 17, 19, 22, whatever, you can actually set it up to bypass those frequencies, and you can add or delete using the program function. You set it to the program mode, and I'll show you all how to do all that in a minute. In the program mode, you can also change the Roger beep between up to 5 different Roger beep tones, and I will show you how to do that as well. Just below this is the echo controls, volume and delay. Volume's on the inside, which is the amount of echo, and the delay is on the outside. Over here, this is your delay, so the amount of delay on the echo. You can create a lot of different types of echo tones by varying the delay and the volume. You can make it sound different. The echo is not on or off through this switch. Most of you are used to turning on the echo with the inside control for the volume for it. The echo is actually controlled through a switch up here. And it's kind of a neat feature for that, and I'll explain why. Most radios, when the on-off for the echo is through here, say you're operating on AM and you want to turn on your echo, you turn on the switch, you set the echo where you want it for the volume and the delay.
you're talking on AM, then you want to go to single sideband, and you don't want to talk with an echo on single sideband because a lot of people don't like that. So you have to turn off your echo, and now you've lost your positioning. With this radio, you can set your echo wherever you want it, and you can turn it on or off using this switch over here, and that way you never have to touch your adjustments. So a lot of guys who do like echo are really picky about it. They like to set it exactly where they want it, and they get pissed off that they have to keep messing with it when they switch back and forth. You set it where you want it, then you can just turn the echo on or off with the switch. Some of you guys hate echo, you don't like them, whatever, that's fine. But for those guys who do like echo, you will appreciate that you can turn it on and off here without messing with your adjustment settings. Once again, the switch over here, so this one, it's in the middle position. It's not doing anything. If you move it to the right, it's the echo position. The TSQ position isn't actually used for the radio normally. It's a switch to activate an optional CTCSS module, which is not in the radio. That's something optional. It's not included with this, so it's probably something most of you will not be using, but that's what that TSQ would do. Just below here, we've got our fine and coarse clarifiers. These are going to work a little bit different than you're used to on a lot of exports. The fine clarifier is on the inside. Coarse clarifier is on the outside. The fine clarifier can be set up to only adjust receive, transmit, or receive and transmit. So you can set it up, that option, to do it in those different types of modes. The coarse clarifier is on the outside, and it is going to adjust your frequency, your receive and transmit frequency. The interesting thing about this radio is in the menu, you can adjust how the tuning stages of the fine clarifier work, and you can adjust the tuning stages of the coarse clarifier. We'll show you all of that when we get into the menu functions, but it's neat to be able to adjust how these work and what the increments of tuning that they're going to be adjusting. Up here is our frequency display. It'll show TX for transmit, RX here. It'll show the clarifier mode for the fine clarifier here. You can see that right now it's in receive mode. And once again, if you change this to do receive and transmit, it will show you here that it's tracking on both. Shows you your channel option here, and it also shows you your frequency. Over here is your channel selector. The radio does have the band option and the VFO option. So let's go into that first. So let's discuss the band VFO switch and how this works. This radio is a bit different. You know, a lot of exports have the switch up here to flip between the bands. This one does it through the switch and the menu operation. Ok. Por enquanto, você tem essa certeza, né, que você, como classe C, pode fazer uma rodada, tá, na banda de 2 metros. Nesse range. Tá? Agora, você tem que fazer o seguinte. Né, tem que ir numa outra tabela, né, para ver em que frequência você pode fazer a tal rodada, ok? Vamos lá, por exemplo, na tabela da outra legislação. Aqui, ó. Que é a 2 metros. Chegamos na segunda tabela, numa outra legislação aqui, ato 9106/2018. Então, a segunda tabela aqui, ó. Primeira é essa que eu te falei, né? Relaciona comprimento de onda, o range e quais radioamadores podem utilizar, ok? No nosso exemplo, né, a gente viu que o radioamador classe C pode, né, fazer uma rodada em 2 metros, ok? Com a segunda tabela que você vai olhar, né, para ver qual frequência agora. Tá? Então, a próxima tabela é o ato 9106/2018, que é outra tabela, ok? Vamos por aqui, ó. Segunda tabela. Tá bom? Em cima, na outra legislação, é a primeira tabela. Você encontra comprimento de onda, range, quem, né, que classes de radioamadores podem usar. E a segunda tabela, no ato 9106/2018, que é a segunda tabela. As duas tabelas são como engrenagens que se encaixam perfeitamente, ok? Então, você tem que passar pela primeira, né, e depois vai para a segunda. Tá bom? Na segunda tabela, você chega lá.
tá em outra tabela, né, lá dentro, que é faixa de 2 metros. Tá? Nessa legislação, cada banda tem uma tabela específica, ok? Então, você vai correndo, né? Você começa em 2.200 metros e vai subindo, ok? Se estiver vendo aí na sua tela, computador, tablet, celular, começa aqui em 2.200 metros. Aqui, ó. Aqui começa. Chama plano de faixas, ok? Então, a segunda tabela está no plano de faixas. Né? Começa com 2.200 metros, 630 metros, vai indo, ó. 160 metros, 80 metros, 60, 40, 30. Tá? Você está decaindo no comprimento de onda, porém, a frequência está subindo, tá bom? Eu estou falando dos comprimentos que vão ficando menores, porém, a frequência está subindo. A gente já chegou em 20 metros, 17, 15, 12, 10 metros. 10 metros acaba o HF. Começa o VHF, ok? Então, 6 metros, 2 metros, olha lá. Tabela em VHF, 2 metros. E, né, é o segredo para você montar a rodada numa frequência que não tem problema. Tá bom? Se você analisar aqui os primeiros segmentos da tabela, você vai ver que tem aqui, ó, aplicação e observação. Então, o primeiro segmento é só CW, tá vendo? Então, aqui, de 144 a 144,025 MHz, ó, satélite. Tá? Você vai fazer uma rodada, né, nesse local, não pode, né? Aqui, ó, satélites, tá bom? Vai falar, bom, então vou para outro segmento. Bom, a gente vai dar um intervalo e já retornando, ok? Analisando hoje faixas do radioamadorismo. Objetivo, escolha para montar uma rodada, ok? Quais bandas, quais segmentos e principalmente analisando as duas tabelas. Tabela número 1, na resolução 697/2018 e tabela número 2, ato 9106/2018. São duas normas diferentes, porém, cada uma tem uma tabela, e essas duas tabelas se complementam. Então, dá uma olhadinha nessas tabelas e qualquer dúvida, dá um alô para a gente, ok? Lembrando que estamos aí com a nossa campanha de doação de sangue. Quem puder colaborar, dá uma forcinha, colabore. São vários hemocentros, vários hospitais, e o amigo aí pode participar da nossa campanha, ok? Doe sangue, doe uma vida. E vamos lá, oportunidade com bom dia. Into the function menu. First thing is you can adjust the fine clarifier range. You can have it adjust 0.5 kilohertz, 1.5 kilohertz, or up to 2.5 kilohertz on the range. The next option is receive, transmit, or receive and transmit. This is for your fine clarifier. You can have your fine clarifier adjust only the receive frequency, only the transmit frequency, or it can adjust your receive and transmit tied together, and it will display up here the mode that it's operating in, as you can see up here under clarifier. So like when you unlock a clarifier on a radio for the receive and transmit to move together, that's what that would be. Okay, course clarifier, you can adjust the range and increments. So you can have it do 100 hertz, 1 kilohertz, 5 kilohertz, or 10 kilohertz. So let me show you an option of what this would look like. In the 5 kilohertz option, when we adjust the course clarifier, you'll see it drops down. And it has a maximum range of 10 kilohertz up or down. And you'll see over here it will show how far off center that you're moving. So that's a neat feature. You can adjust that. Up to 10 kilohertz, once again, difference. Okay, so we hold in the function button, go back into the menu. Automatic squelch control. This is on AM. If you set this up on AM, automatic squelch control
on AM, it'll automatically squelch and will only unsquelch when a signal breaks it. So that's the automatic squelch control if you don't want to do the manual squelch. Next up is the beep. When you have it on, anytime you touch anything, it beeps for any of the switches or other things. So that's the beep on or off. Most people want that off. Timeout timer, transmitter timeout timer. This is for if you happen to be driving along and you sit on your microphone or something, you don't want to be transmitting for an hour or something and burn up the finals in your radio, or if your microphone gets wedged between the seats or something. You can turn it off, or you can set the number of seconds before it times out. You don't want to set it to 30 seconds if you're a long talker, because it'll automatically stop transmitting after 30 seconds. So pick a reasonable amount of time that you don't want your radio to be transmitting for. You can set it up to 600 seconds. Next up, this is a squelch menu option. So bom dia para o Luiz. Muito bom dia, Luiz. Grande abraço. E uma ótima quinta-feira, ok? Como que está o amigo? Como que está, Rafar? Tudo em paz, tranquilo? Obrigado aí pelos votos, tá bom, Luiz? Um bom dia para você e para os familiares, tranquilo? Se for entrar aí, dar um pitaco, oportunidade com um bom dia. Is detected no matter what. The other one only starts scanning again once the signal disappears. Next up is something that goes along with that. This is the scan resume time. You can set this for 5 seconds, 10 seconds, or 15 seconds. Once again, when I was saying if the radio resumes scanning 5 seconds after a signal disappears, you can set it to do it 10 seconds, or it can wait 15 seconds before it starts scanning again. TSR, this is our SWR, transmitting SWR protection function. You can have it on or off. You can actually set the level in the software, I believe. I haven't jumped into the software yet, but on my other radios that have this option, you can set the SWR saying if it goes over a 5 or something, then turn it off and don't transmit. You can have it as low as a 2, but you can set it up how you want it on there. This is something you probably just want to leave on. It helps protect the radio. Same thing with the voltage. This is a voltage, transmit voltage indicator. If your voltage... Tá, bom dia aqui para o Luiz. Obrigado, tá bom, Luiz? Entendido aí? Somente via web, ok? Mas fica tranquilo. Aqui tá tudo em paz, tudo tranquilo. E mais um dia aí de rodada alto-falante, mais um dia aí de batente e tudo mais, né? Somente iniciando aí o nosso dia, né, Luiz? Muita chuva para variar, né? Não para de chover no Brasil, hein? Ô, doido. No Brasil não, São Paulo, né? Tem lugares aí que não tá chovendo, mas tem lugares que tem muita chuva, né? Mas que venha a chuva, né? É bom para a agricultura, para os mananciais, né? Ficarem com bastante água, né? Enfim. Então, que venha a chuva, né? É isso aí. Então tá aí, Luiz. Qualquer coisa, te aguardo aí. Primeira edição ou segunda edição, ok? 6h39. E a gente lembra aos amigos que logo, logo, chegando mais um ponto de encontros na Zona Sul de São Paulo, ok? Já temos Ermelino Matarazzo, já temos Pacaembu e teremos agora Santo Amaro, ok? Logo, logo, mais um point dos radioamadores. Assim que me confirmarem que está tudo certo, a gente passa o endereço, passa os horários, passa a referência para você chegar no local, ok? Vai ter a feirinha de eletroca, vai ter um monte de coisas bem legais, hein? Vai se preparando que logo, logo eu passo aí mais informações, tá bom? E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Be using day to day in the radio. Okay, so Roger beep. I know you guys wanted to hear these Roger beeps. Some people asked me. So we will go to program, go to Roger beep. We'll set it on Roger beep 1. O Manuel chegando aí. PY2 Juliette,
Mike Papa. Bom dia, Manuel. Grande abraço. Excelente quinta-feira. Tudo de bom pro amigo. Obrigado aí pelos votos. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Number 3. Number 4. And number 5. And those are your 5 Roger beeps. Once again, using the program option to go in, select which one you want, and then selecting Roger beep to go in and pick the one and then turning it on. So echo. We can turn on our monitor here and show you the echo. So echo volume on the inside, delay on the outside control. And we want to enable the echo, just flip the switch. Now the echo is on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And we'll get you a little closer here so you can hear the echo. So we'll put the volume over here. All right. And actually, I'll turn that back up. So 9 o'clock position. 1, 2, 3. 10 o'clock, 11 o'clock, 1, 2, 3. 12 o'clock position. 1, 2, 3. And once again, when you turn down the volume, it gives a little bit different echo sound. Let's see here. 1, 2, 3. That's the 3 o'clock position on the delay. 3 o'clock on the volume. And we've got maximum echo, and this is with maximum volume. 1, 2, 3. So I figured I'd show that. Everyone always asks me, why don't you show the echo in your video? So there's the echo, guys. Obviously there's settings variable anywhere in between. And once again, we were able to monitor that using the talkback function there. So let me show you the back of the radio, and we'll wrap this up. All right, big heat sink on this sucker. Good size, gets a little warmed in operation with the radio peaked a bit. And, a little bit hot to the touch, but nothing awful. So big heat sink, good to heat dissipation. Down here, standard 3-pin jack. Use the standard power cord, a little bit thicker, than a regular one. You have to make sure that you use the power cord. I wouldn't swap it out with anything smaller because the amperage might blow your fuses. So make sure you use the one that comes with the radio. Antenna connector, CW key, external speaker option here, and your data USB port connection. So you can connect your USB cable that'll go to your computer, and that's what you'll hook up when you do your software. And I will show the stock microphone real quick. This is the stock microphone that came with it. I suspect it was supposed to say Striker or something here. Mine did not say anything, or the emblem did not glue and fell off or something, but that's what my stock microphone looks like. And just a very basic, light, cheap microphone, but it matches up really well with the radio. I tried out a Turner desk mic, SRA 158 stock mic, a power mic, and a couple other mics, and this mic, everybody said, sounded the best. So Radio 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today we've got a special treat. We're going to take a look at a new Magnum 350-watt radio. Magnum's been working on a new project. This is basically going to be an S3 Magnum, and it has a special amplifier section on it that's going to produce the higher output. They've taken the transistor that currently is used in the RFX 75 system, and they've taken 4 of those to create the final section in this radio and produce the high output.
The radio from the factory does come with a little note basically saying that the radio is set up from the factory for a 1 watt minimum dead key, 70 watt maximum carrier, and you don't want to go higher than the 70 watt carry, otherwise it voids the warranty. Probably if you go real high or something, you could damage the finals and the radio, so no need to do that. But 70 watt carrier, and then it should be producing its full power on the PEP swing. So we'll take a look at this radio. This is what the box looks like inside. And let's take everything out here and have a look at each piece. Something interesting, when we unpacked the radio, we did find a new microphone we haven't seen from Magnum before. It looks like a new design. It's not something I've seen previously. It's got the Magnum emblem on it there on the front, and just a standard stock microphone it looks to be. We do know that a lot of people like stock microphones on these radios, like an SRA 158 from Ranger. The Magnum radios are very loud on their audio, so they don't really require power microphones, and sometimes you can really get some distortion if you try and boost your audio too much using the microphone. So a nice quality stock microphone is usually a good plus. So hopefully Magnum's designed something here that's going to work well with this radio, and we'll be able to give it a good test on the air and see what we think. Okay, we've unpacked the radio. We've powered it up. As you can see, it says Magnum S3 on the front. Even though this is the Magnum S3 350 version, they do use the original radio chassis from the original Magnum S3. The radio controls and functions will all be the same as the original Magnum S3. It does have the Top Gun modulator, AM, FM options, and once again, it's going to be a quite loud modulating radio. Yeah, what they do on the bottom cover is they replace the bottom cover speaker, and instead they put on the amplifier section on the bottom of the radio. The amplifier section has a large heat sink along the bottom to dissipate the heat. It runs the entire length of the radio. This radio is going to be capable of reaching approximately around 300, 350 watts. It is going to draw somewhere between 40 to 45 amps at maximum. And that's also, once you turn up the modulation a little bit, that's what it's going to be hitting. So it does have larger style power wires, which we'll go into and show you. Let's go over the face of the radio for those of you who aren't familiar with the Magnum S3. We've got a small meter here. It's not huge, but definitely gets the job done. And it does have the blue LED illumination. We've got a volume squelch knob. The volume control here is your on-off control. Over here, we've got a mic gain and an RF gain control. Here we have your band selector. And once this radio is converted for export frequencies, so it's no longer 10 meter radio, it becomes a export radio and covers the 11 meter band. The D is the 11 meter band, and we will show you how to convert this radio. This radio does have the turbo echo from Magnum, and it's a very good echo. People who own the S3s, X6s, S9s know that. There's a volume control here and a delay, so the amount of echo and the delay of the echoes on the outside. Here we have our power control and our talkback control. The power is going to be the inside knob here, and this is variable. And you can set this radio up with a 1 watt dead key, anywhere up to a 70 watt dead key, and then swing upwards from there with modulation up to the 300, 350 watt range. The outside here is to control the talkback. You can adjust your talkback. It's variable. And, these radios, the one thing that's really nice about them is they do come stock from the factory with the echo and the talkback, and they work very well together. You're not going to get a huge amount of feedback or other things, and it's all variable and very clean sounding. Across the top, we've got AM, FM, PA functions. We've got our Top Gun modulator. Top Gun modulator allows you, when it's on, to lower the dead key down real low and then swing up real high. We've got a noise blank A&L function, which I'll note that they work very well on these radios. So if you do get a lot of electrical static noise in your vehicle, this does cut out most of it. And it's got a 10 kilohertz switch here. The RXTX light, it's going to be green for receive, red for transmit. Now, if you do have an SWR issue, this light also functions as an SWR warning light. The SWR function, when you're transmitting, it'll be red. And if your SWR goes above a safe level, it'll start blinking, and you'll see that light blinking on and off. Over here, we've got your LED display, 1 through 40, and we've got your channel selector. The microphone connector here is a 4-pin, and it does come with a stock 4-pin microphone. It does accept a standard Cobra
Galaxy, other power microphones, so you can easily plug in your D104 or whatever power microphone you want to run if you do decide you need to run a power microphone with these radios. In most cases, I do not recommend that. It's not really necessary. Like I said, a good quality stock microphone can do wonders with these radios and make them sound really good. The stock microphone on this radio actually sounds pretty good so far, so may not even need to replace the microphone. Let's take a look at the back of the radio. We'll show you these new power cords on this model and talk a little bit more about the amplifier section. Próximo segmento, 144,025 a 144,110 MHz, reflexão lunar aqui, ó, DX. Tá? Aí você vai vendo, né, que cada segmento, não vou ler tudo, não toma muito tempo, mas você vai vendo aqui, ó. A subdivisão, né, a banda de 2 metros. É a banda que tem mais subdivisões, ok? Tem 26 subdivisões. E o segredo está aqui, ó. A destinação de cada segmento, ok? Então, se no primeiro segmento, começando de 144 MHz, é para satélite, você vai para o segundo. Opa, reflexão lunar DX, também não. Terceiro segmento, reflexão lunar DX, também não. Próximo segmento, somente DX, olha lá. Você vai usar, né, para contatos a longa distância, não para rodadas, ok? Próximo segmento também DX. Tá, vai embora, né? Emissões piloto, olha lá. Frequência no direto aqui, mas é para chamada também. Contatos a longa distância. ACDS, aqui, ó. Né, outro segmento, emissões piloto. Chega no segmento aqui, opa, vendo que aqui tem um espaço, olha lá. Então, o primeiro espaço para você montar uma rodada, já encontramos. Né? Se o teu interesse foi da banda de 2 metros, tá aqui, ó, 144,500 a 144,600 MHz. Nesse segmento, você faz CW, faz SSB, faz FM, AM, DV, modos digitais e demais modos. Tá? 7 possibilidades de modos de emissão permitido, tá vendo? Tá em branco. Quando tá em branco, é que a faixa não tem nenhuma destinação, ok? Opa, então, nesse segmento eu posso montar uma rodada. Sim, já dá para montar uma rodada aqui, ó. Qualquer frequência entre 144,500 a 144,600 MHz, né, você pode montar uma rodada. Pode ser em qualquer uma dessas modalidades, tá vendo? Eu posso montar em banda lateral? Pode. Uma rodada só para quem faz telegrafia também pode, olha lá, CW. Uma rodada FM, AM, pode. Né? Modos digitais, é mais modos. DV, que é Digital Voice, pode, ó. Está em branco, tá? Se está em branco, qualquer modalidade. Então, você vai mais para frente, olha lá. Para um segmento que é só para repetidores. Tá vendo? 144,600 a 144,900 MHz. Entrada dos repetidores, olha lá, exclusivo. Tá? Você não vai montar a rodada nesse segmento, ok? Vai atrapalhar quem está aí querendo usar os repetidores, ok? E assim por diante, entendeu? Então você vai vendo aqui, ó, a destinação de cada segmento, tá bom? Você abre aí o seu computador, essas duas tabelas e faz uma verificação, ok? A saída dos repetidores, exclusivo, tá vendo? Aí você vai mais abaixo, opa, encontrei, olha lá, um espaço em branco. Tá? Esse espaço em branco é que você não tem destinação do segmento. Consequentemente, olha lá, os 7 modos são permitidos. Então, uma rodada em CW, em SSB, em AM, FM, DV, modos digitais e mais modos. Tá? Você pode fazer uma rodada em qualquer uma dessas condições, ou modos de operação, tá bom? Totalmente free, aqui, ó. Totalmente livre, totalmente vago. Próximo segmento, opa, ACDS, entre parênteses, APRS. Então, você não vai atrapalhar o pessoal que faz essa modalidade, ok? Mais embaixo, opa, outro segmento, olha lá. 145,575 MHz, 145,790 MHz. Também em branco. Aí as 7 opções disponíveis. E assim vai indo, tá bom? Depois vem banda de guarda,
né? Você não faz nenhuma modalidade, tudo em branco, tá vendo? Ó? Todos os modos, tá? Nenhum, né, tem um X. Se você não tem um X em nenhum modo, você não pode usar esse segmento, tá bom? Isso chama banda de guarda, ok? A gente vai dar intervalo. Intervalo e já retornando, ok? Lembrando que essas normas você encontra no Google. Tá? Encontra no site da Anatel também, mas dá muito mais trabalho, ok? Então, se você for analisar essas bandas do radioamadorismo, fica a dica aí das duas legislações, ok? A resolução 697/2018, tabela 1, e ato 9106/2018, que é a tabela 2, tranquilo? São duas tabelas aí que se complementam, e essencial para todo radioamador no Brasil, ok? É o mapa da mina aí para nós. Sem as tabelas você não sabe quais modalidades, quais segmentos, onde tem modos digitais, entrada e saída dos repetidores, satélite, tudo, né, estão nessas tabelas, ok? Então, boa sorte, qualquer dúvida, dá um alô pra gente. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. 0.655 megahertz. Once you modify it, it can be set up for 26.065 to 28.755. Now, it also can be programmed to go higher, above, and below that even. We're not really going to go into that since most people probably won't be interested in that feature. What we're going to show is how to modify the radio to get into the export or fixed mode, and that includes the 11-meter CB band. First thing we'll do is we'll look on the left-hand side of the radio. The channel selector knob's up here. Once you open up the radio, you've removed the bottom cover with the amplifier section. Underneath here is where we're going to be working. So we do need to remove this board here. There's just one screw holding it on. You'll unscrew that, gently lift it off, place it off to the side, and then we're going to be able to access the area we're going to work on. Okay, so we have zoomed in on that front area. It's just behind the channel selector. It's on a board here that we're looking at. There's going to be two jumpers, and jumpers are basically just little pieces of black plastic that have wire inside them that connect two pins on a board. What we're going to do is we're going to just pull off this jumper right here. There's two of them, A and B. And we're just going to pull off the one on the inside here, away from the side of the case. And I'll show you what it looks like after we lift that off. Okay, so we've slid the jumper upwards. It just slides off, and it exposes the two pins. When they're no longer jumped, that opens it up for the export frequencies and also 11 meters. And just to show you, the jumper is just a tiny little piece of plastic here, and that's what you'll be pulling off. Okay, looking at the inside of the radio, there are some variable adjustment pots on the radio where you can make adjustments for your modulation. You can adjust the carrier and things with the inside pots, but I'm not actually going to show those since the radio is variable from 1 watt to 70 watts. And because you really don't want people messing with that high carrier anyway, because you could cause problems with the radio, we won't really discuss where those points are. We are going to show the modulation adjustment if you do want to turn up the modulation on the radio, which can result in a little bit higher output swing. But once again, the dead key is variable from the factory on the front control. From 1 watt up to 70 watts. So, well, you don't really need to mess with anything inside the radio in terms of output. The modulation adjustment point is going to be VR14 inside the radio. It's actually labeled. It says mod on it, and that's going to be right here. If you turn it clockwise, it'll increase your audio level. If you adjust it counterclockwise, it'll reduce your audio. Okay, this is our amplifier section of the inside of the radio. This is on the bottom cover. We did take the little protective cover off, and for most of you, I don't ever suggest opening this up because there's no reason to, but we've taken it off so you can see what's inside to power the radio for output. It does use, once again, 4 of the ERF 7530 transistors, the same transistor that's in the RFX 75 that's on the back of like the Omega Force 257s. In those situations, one of these will produce around 75 watts. You can see there's 4 of them in a row there, and these are your 4 ERF 7530 transistors. They're in a push-pull parallel setup. So definitely powerful radio. Amplifier section, it's going to definitely heat up. It's going to get quite warm on that bottom heatsink during operation.
And once again, that's why you need to make sure it's clear and has lots of airflow. Okay, now that we've had a look around the radio, let's talk a little bit about performance and also kind of who's going to be interested in these radios. As far as the Magnum S3 units go, receive on these has always been really good. Never had any problems. They're going to be as good as any CB radio. You know, most exports are a little bit better, a little bit more sensitive receive. The output on the radio obviously is going to be in the 300 range. Very strong output. It's a high power radio. The modulation on the Magnum line, if you're familiar with Magnum at all, the S3s have excellent modulation, very loud AM modulation. This radio does come with the Top Gun modulator, which you can turn on, and it allows you to lower your dead key real low and swing up really high. It's pretty impressive how much it can swing from a low dead key. Now, as far as the AM FM side of it goes, most people probably going to be using AM in the US on these. For durability wise, these are tough radios. The Magnum line, a lot of guys have had them in their trucks now for a number of years. It's been out for quite a few years. I've never had one fail on me. I've had Magnum S3, S6, S9. I think durability wise, the main question would be the amplifier stages. And historically, people haven't been concerned about having internal amplifiers inside radios. And that kind of stems from some of those early models that first came out. They weren't Magnums necessarily, but some of the other brands. And they did have some failure rates and things like that. But a lot of the manufacturers now have worked that out either with larger heat sinks, fans, and things like that. So, Olá, satélites, próximo segmento. Depois, outro segmento, entrada dos repetidores. Exclusivo, tá aqui, ó. Tá, essa tabela é o mapa da mina, ok? Então, vamos, por exemplo, em 410 MHz. Frequência de chamada FM, olha lá. É um segmento vazio também. Tá, 146, 390. Né, 146 e 600 MHz. Pode usar aqui CW, FM e DV, ok? Digital Voice. Tá, então, esse segmento é que nós nos encontramos. Tá, 146.410 MHz, que é a rodada alto-falante, olha lá. Eu estou entre esses dois extremos aqui, ó. Entre 146 e 390 e 146 e 600 MHz, tá bom? É uma frequência de chamada, né, que ajuda, né, se você quiser chamar alguém para bater um papo, tem uma referência. Tá, mas não tem restrição, ok? Essa frequência de chamada, né, é uma dica, né, para quem quer chamar geral ou ficar ouvindo, né, se alguém chama, tá bom? Mas totalmente livre, ok? E assim por diante, olha lá. Saída dos repetidores, saída dos repetidores. Tem outro segmento vago aqui, ó. 147,400, 147,590 MHz. Tranquilo? Então, voltando aqui no nosso assunto, a escolha da frequência para você iniciar uma rodada, né? Você olha todos esses detalhes de cada banda, ok? Bom, a gente dá mais um intervalo e já retornando. Lembrando, os amigos, quem pretende ingressar aí no radioamadorismo, duas opções, ok? Você pode, por conta própria, no site da Labre, ou melhor, no site da Anatel, tá bom? Que é o www.anatel.gov.br, ok? Pelo site da Anatel, você faz inscrição, né, estuda os simulados, são dois, ok? Tem o nosso departamento ali de radioamadorismo, e você vai encontrar dois simulados, um de legislação e o outro técnica e ética operacional, tranquilo? É só dar uma lida nesses dois simulados. Tá? A Anatel não vai cobrar apostilas, nenhum estudo mais rebuscado, ok? Dá uma lida nesses simulados e faz a prova que você passa numa boa, tá bom? Você pode ver que no YouTube tem vários amigos que fizeram vídeos, né, dizendo justamente isso. Estudaram só pelos simulados e somente as questões do simulado caíram na prova. Então, é bem fácil, é bem tranquilo. Tá? E a segunda opção é a Labre, ok? Eu, quando comecei no radioamadorismo, eu fui via Labre. Então, se você não souber fazer tudo ali via o site da Anatel, né, dá um pulo na Labre, ok? Vai conhecer a Labre, né, ver como funciona e como a Labre pode te ajudar. Tranquilo? Eu, quando comecei pela Labre,
né? Fiz os cursos por lá também, ok? Me associei à Labre, né? E tinha lá os cursos, depois tinha birô, né? O birô, para quem não sabe, é a central de QSLs, ok? Cartões aí que você recebe do mundo inteiro, né? De todo o Brasil e de todo o planeta, ok? E cartões que você manda para todo o Brasil e para todos os cantos do planeta. Tranquilo? Isso tem no mundo inteiro, né? Cada birô, né, de cada país, de cada estado tem essa função, né? Recebe e manda os QSLs, ok? Então fica a dica aí das duas opções, ou via site da Anatel ou via Labre, ok? Fica a opção aí do amigo. Porém, tem as nossas duas dicas para você iniciar no radioamadorismo. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Is your outside knob, and that's to control the amount of output on the radio for setting your dead key, etc. There's a band selector, so you can go through the different banks of channels. Beyond that, there's a mode selector, so you can select PA, CW, AM, FM, upper sideband or lower sideband. There's a clarifier control. There's also a push function for the clarifier control. If you push it in, you can control different functions, and we'll discuss that as well. On the outside, there's a channel selector or frequency selector. You'll see a channel display in export mode. This is been mainly set up, for the CBers, 11 meters. You can see which channel you're on. It'll correspond to the frequency. When the radio is set up in 10 meter mode, obviously this isn't really going to be as useful because it's not really corresponding to anything. Let's have a look at the buttons and discuss what they do on the left side of the radio. Okay, let's discuss the buttons on the left-hand side of the radio. There's 8 buttons. They are dual control buttons, meaning that there's 2 functions for each button. To access the lower labeled function, you have to hit the function key first, which is on the left-hand side of the radio here. So to start off, let's just go across the top of all the labels and discuss what each button does for that set of functions. So first of all, we've got RB, which stands for Roger Beep. If you press that button in or out, it turns the Roger Beep on or off. The next one's going to be Noise Blank A&L. That's your automatic noise limiter. Turns that on or off. The next one after that is DW, which stands for Dual Watch. So you can watch 2 frequencies at switching back and forth. There's a scan feature on the radio. Once you press that, it will start scanning through the channels. If it hits a signal, you have the squelch up, obviously, for that. When it hits a signal that breaks the squelch, it will stay there until the signal disappears. And you also can change that in some of the other functions, and we'll talk about that. There's a 10 kilohertz option, SWR, you can check your SWR, and an EMG button, which stands for emergency frequency. If you press that, it'll take you to channel 9 in the expanded export mode. Let's talk about the secondary features. There is a BP button here. So if you press function and then the BP button, it will enable a beep. And that is actually standard when you first get the radio. It's one of the first things you're going to want to turn off. The beep button is enabled. And anytime you do anything with the radio, it makes a very loud beep. And I think everyone's probably going to function on this radio with that off. So something you'll want to probably turn off right away. Next over, there's a lock function. If you press the function and then that lock button, it means it's going to lock you out of the radio. So if you try and change the channel, you'll see nothing happens. It just tells me it's locked and it stays on frequency. So that's to make sure you don't bump something or your kids play with the radio. They're not going to knock you off frequency. And we're going to disable that. The next one's an LCD off function. So if you are someone that's just running the channels, you're in a truck, you don't want to look at the frequency, press the function LCD off, and LCD goes off. You're just running on the channel display on the right-hand side of the radio. And we can turn that back on. The SC list button, that's an option so you can opt out of certain frequencies when you're scanning. If there's certain frequencies you want to skip, you select them using that function, and then when you go to scan, it'll skip over them. Something that we haven't really seen on a whole lot of other radios. Recently, the most recent one that comes to mind was an old AR3500 I did that had that option. The next function is a high cut, cuts out the high-end hiss on your receive. The next one over here is a TOT button, and that's a timeout for transmit. You can set it up so that if you talk longer than a certain amount of time, the radio will time out your transmission and stop you from transmitting until you unkey and key again. And people do set that up on occasion, but I think most CBers often keep it keyed longer than they really should anyway, so they'll probably ignore that feature. There's a SRF option here.
You can do function, S or off, and it removes the meter from the radio so it doesn't display that. So those are the basic functions for the radio. We can go into the function options now, and that's a whole nother set that we can discuss. There's quite a lot there to discuss, and you can really customize the radio to your needs. So let's jump into that. Okay, there are options on this radio that you can access using a function menu. To access the function menu, you hold down the function key for 2 seconds. It gets you into the menu, and to scroll through the different options, you can just press the function key. Most of these aren't going to make any sense initially, so we're going to go through and describe what each one does. Like I said, there's a lot of customization you can do for this radio, so each person can really change stuff the way they want it. If you don't press anything for a couple seconds, it will time out and go back out to your main frequency display. All right, the first function we'll discuss in the function menu is the step function. We'll hold down the function button to go in, and it gives us the step function, so we can go through and select the steps for your clarifier control. This allows you to set different tuning steps when you adjust the clarifier knob. So for example, we'll start off, we can do a 10 hertz option. So it's going to default back to the main menu. And as we turn the clarifier, you'll see that it's turning and adjusting the radio in 10 hertz steps. So we can go back into the function menu and say we want to adjust in 1 kilohertz steps, or sorry, 100 hertz steps. Now when it defaults back out, you'll see we're adjusting in 100 hertz steps. And once again, we can go back in, go into a 1 kilohertz step. And now you can see we're adjusting it in kilohertz. And of course, the last option is you can adjust in 10 kilohertz steps. And we'll show you that. And it only allows you to go just up and down slightly when you're using that function. Now, the cool thing about this is if we're going in the 10 hertz steps with the clarifier doesn't have a stop on it, meaning it's continuously adjusting. So we can basically just twist the clarifier all the way around. And I mean, theoretically, you could tune through the entire band like this. So it does give you a lot of adjustment on where the radio is going to transmit. The next option in the function menu is the clarifier control. RT allows you to control both the transmit and the receive of the clarifier when we're in this mode. So you can set it to RT, and then as you turn the clarifier, it adjusts transmit and receive. If you have it in T mode, it adjusts just the transmit. So as you turn the clarifier, it only adjusts your transmit frequency. If you go to the FIN mode, that turns it into a receive-only clarifier. So FIN means it's just receive frequency only. RT means it controls both transmit and receive. And T controls just transmit. Nossa dica. A tabela número 1, né, que está na resolução 697/2018. Tabela número 2, está aqui, ó. Segunda tabela. Numa outra legislação, ato 9.106/2018. Tranquilo? Ambas as legislações se encontram no site da Anatel, ou mais facilmente no Google. Tá? Você escolhe uma lei ou a outra, tá? Coloca Anatel na frente, pesquisa no Google, ok? Pronto. Escolhe uma das duas, coloca Anatel, Google, então essa legislação em 1 segundo está na tua frente, ok? Muito mais facilmente você encontra no Google do que ficar bisbilhotando no site da Anatel. A não ser que você conheça, né, o caminho certo, né, para chegar nessa legislação, tranquilo, senão, né, você perde um baita tempo, né, são muitos caminhos tortuosos lá no site da Anatel, até você encontrar essa lei, é um pouco demorado. Então, vai por mim, vai direto no Google, né, coloca a Anatel na frente, pronto. Bom, você já fez toda um trabalho, vamos chamar assim, né, todo um trabalho de pesquisa, né, para saber se
naquela banda você pode fazer uma rodada, depois se pode, né, quais os segmentos que você pode fazer. E as classes, né, primeira tabela, né, se você pode usar aquela banda, né, pode usar aquela banda naquela frequência. Né, pode, ok. Aí você vai na outra tabela e vê qual segmento, né, quais frequências você pode montar um repetidor, montar uma rodada, ok? Você viu que tem, né? Cada segmento, uma destinação diferente. Vai encontrar brechas, né, que você pode montar a rodada, ok? Mas olha, né, essa relação das duas tabelas, né, para você ter essa noção e não começar uma rodada, né, como falei, num lugar que é para satélite, num segmento que é para digital, modos digitais, ou para fazer reflexão lunar, ou entrada e saída dos repetidores. Você tem um termo exclusivo, tá? Exclusivo, então você não fala nada ali, né, nem usa porque é só para repetidores, ok? E essa é a forma que você escolhe uma frequência para montar um grupo de amigos, né? E começar uma rodada, ok? Então, inicia uma rodada sempre dessa forma. Tá? Não é cair de paraquedista, não é em qualquer frequência que serve, não é assim. Não é qualquer frequência que serve. Então, né, você tem que olhar aqui essas duas legislações, ok? E outra, né? Depois você escolhe lá um amigo ou dois, né? E começa nessa frequência o bate-papo. Bom, hoje, analisando resolução 697/2018, tabela 1 e ato 9106/2018, tabela 2, ok? São duas normas diferentes, apesar que as duas entraram em ação no mesmo dia, ok? São duas normas diferentes, porém, né, entraram juntas aí em vigor, ok? Elas foram publicadas no Diário Oficial em agosto, e depois de 3 meses, as duas entraram em vigor. É por isso que eu falo que cada uma tem uma tabela. Tabela 1 numa norma, tabela 2 em outra norma. Porém, as duas se encaixam como engrenagens, né? São perfeitamente ali ajustadas para dar tudo certo no radioamadorismo, ok? E outra, né? Todas essas normas foram feitas de acordo com normas internacionais, ok? Por quê? Porque o radioamadorismo não é só no Brasil. Né? Radioamadorismo é no mundo inteiro. Então, são hoje aproximadamente 200 países são signatários de um acordo feito há muitos e muitos anos atrás, ok? Então, hoje, quem regulamenta todo o espectro eletromagnético é a União Internacional de Telecomunicações. Tá? Rádio, televisão, satélite, radioamadorismo, telefonia celular, tudo de radiofrequência, né? A UIT normatiza, ok? Ela trabalha para que todos usam de forma coerente os segmentos, tranquilo? E o Brasil segue nessas determinações da União Internacional de Telecomunicações. Então, todas as normas seguem, né, ditames internacionais, ok? Então, tá aí. Bom, vou deixar um intervalo para os amigos e já retornando, oportunidade com bom dia. Battery voltage. So if you set it up to BAT, when you transmit, it shows how many volts are coming through the radio. So 14 volts DC. That's something you haven't seen on too many other radios before. And we'll show you the last function, which would be our timeout remaining. This means that if you have the timeout function set up for the transmit timeout, when you key the radio, in this case we have it turned off, so it's just going to show off, but it'll show how many seconds remaining you have before it automatically shuts off your transmission. So if you are talking, you have it set to 600 seconds and you talk for 550 seconds, it'll show that you have 50 seconds remaining. Okay, now we're going to get to one that people are really going to be interested in, I think. For all you guys that like running a Roger beep, you'll see it says RBF. This is your Roger beep frequency adjustment. You can adjust to a high or low tone. So you can do in between a 300 kilohertz up to a 3 kilohertz tone. So this allows you to adjust what people hear. So you can either have a real low beep or you can have a high beep, when you go through with your Roger beep.
Now, right after that function in the menu, get back to it here. This is your time delay. You can adjust the default holding time on your Roger beep. You can do it from 500 milliseconds up to 1,000 milliseconds. So people are really going to like this function, especially the CBers. For the Roger beep, you can either have it be a short tone or you can have it be a long tone. So you can adjust both the pitch and the time. So something that people are going to be real interested in, I'm sure. Okay, so the next option after the Roger beep time is our CW side tone frequency. This is so you can adjust the frequency tone from anywhere between 300 hertz to 3 kilohertz. And obviously this is for ham radio operators if they want to adjust that. Since we're doing an initial overview of the radio, we will discuss real quick about how to convert it for export use. When you get the radio from the factory or your local shop, wherever you buy it, it's going to be set up for 10 meters. What you're going to need to do is, if you want to convert it for export use for additional frequencies or 11 meter use, it's very easy to do. A lot of people had asked about this and how to do it on this radio. All you would do is you'll hold down the function and scan buttons together while you power on the radio. It's going to make a beep. It'll show a different little menu option as you get in there, and then you just release those and you'll be converted for export use. And we'll let those go, and it's going to beep. And as you can see, now we're into the export frequencies. I'm going to turn off that beep function. That always will come on. And as you can see there, we've now jumped into the export mode, and it gets us into our 11 meter frequencies. Once again, this radio is not legal for 11 meters. It's an export radio, so if you do transmit on these frequencies, you're doing so illegally, but I'm sure that won't stop many people. Right, a few moments silence there for lost friends and breakers who tried in vain many years ago to get AM and single sideband radio, CB radio, legalised in the UK. Well, in roughly 4 minutes, news we've all been waiting for. It's certainly one of the biggest things in my eyes in UK citizens band radio over the last 35 years. Some may disagree. I certainly don't. So, what's going to happen? We'll be able to use radios such as this President Grant 2 on AM and single sideband on the set midband, where we're allowed at the moment to transmit on FM only. And also, as most will know, we can use our own offset frequencies, which is also known as CB2781 or the Muppets. On FM only still, so we can still use that. So radios like the Grant 2 will still be, will be legal. Radios such as this and the Albrechts are legal to use. Unfortunately, radios like this old girl below, the Sears Road Talker 40, which is monitoring channel 14 AM, be able to the agreed channels only on the internet forums. This is nothing to do with Ofcom. Channel 14 AM and channel 27 upper sideband. So I'll be using my Alpha Tango call sign. Here it is, the Communications Power Incorporated CP2000 CB base station, 40 channels, upper sideband, lower sideband, and amplitude modulation. This radio was sold late 70s, early 80s, for about 4 years total, I think it was. And this is the this is completely designed
and manufactured in the United States. And this company, CPI, was a company that also developed professional HF radios as well as military radios. And the result of this is that this is an excellent design in many aspects, which I'll show you. But it's also the best CB radio ever made. Then and now, there is no better CB station on the market, CB radio. And this beats everything, hands down, in terms of design and performance and manufacturing methods used. It's basically a professional radio made as a CB radio. Now, not too many of them were sold because they were incredibly expensive, and all the Japanese competition was coming up in those years, and CPI was not able to compete with that because ultimately people buy based on price. Japanese radios weren't bad, not as good as this one, but they definitely weren't bad and good enough for CB. So that's the reason why this eventually lost out. So this is now a highly desired, highly sought after collector's item. And let's talk a little bit about what this radio can do. Now, radio obviously is PLL synthesized, which was one of the first ones. And I'll show you later inside, but the synthesizer in this radio is built up with discrete TTL chips. So if anything breaks down, you can still get those. There is no custom chips in this radio. 40 channels. And that's pretty straightforward. We got a front firing speaker, on-off switches here. We got 3 modes, amplitude modulation, single sideband, meaning lower sideband and upper sideband. We got a microphone gain. I'll show you that later when I test it on a monitor receiver. Now, microphone gain does have a compressor. This is something professional radios used to have, but you did not see it on CB radios. Now, I told you this was designed by a professional radio company, so they did design in a microphone compressor, and it drastically improves your talk power by about 6 to 10 dB. Bom dia aqui para o Jorge, Papai Uniforme 1, Juliette, Lima, Foxtrot. Grande abraço, tudo de bom, Jorge. Obrigado aí pelos votos, um ótimo dia, tudo de bom aí para todos nós hoje, hein? Lembrando que segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores em Capela do Alto. Todos convidados, quem é radioamador e quem não é radioamador, ok? Pessoal que fica na Coruja, os amigos dos 11 metros, os amigos que querem ser radioamador ainda, que vão tirar o indicativo, todo mundo pode comparecer, ok? Então anota aí. Segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores em Capela do Alto. Esse encontro acontece uma vez por ano, ok? E vão muitos radioamadores, né? PX, Coruja, simpatizantes do hobby. Quem pretende ser radioamador é um encontro democrático, tá bom? É churrasco, é o dia inteiro ali com bate-papo, churrasco, refrigerante, feirinha de eletroca, né? O pessoal leva rádio, leva antena, acoplador e um monte de coisa para vender, trocar, fazer rolinho, ok? É muito legal. Tem sorteio de equipamentos, né? O Figueiredo, que é o anfitrião lá do evento, ele sempre traz algum rádio, algumas antenas, ok? Alguns brinquedinhos para serem sorteados. Às vezes rádios novos, e às vezes rádios usados, mas perfeito, funcionando aí, numa boa, ok? Então, é um evento lá que reúne muitos radioamadores, tá bom? Então, anota aí porque vale a pena, ok? Segundo domingo de setembro, Capela do Alto. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. Tá? E uma dica. Então, você pode reunir uns 4, 5 amigos aí na sua cidade, ok? E vão num único carro, né? Aí racha a gasolina, racha o pedágio, fica bem em conta e vale a pena, ok? Você passa um domingo ali muito legal, tá bom?
E perigas ou estar com o rádio embaixo do braço, né? Uma antena, uma fonte, ok? Então tá aí, 7 horas 31 minutos. Oportunidade com um bom dia. And then after a while, does nothing anymore. This goes very gradual. Works very nice. And of course, we got volume. Switches, I already discussed it a bit. This is VSWR read and calibrate. This is microphone compressor in and out. CB PA. PA means public address, so you can use the radio as a audio amplifier. Automatic noise limiter on off. Noise blanker on off. Now I'll show you a demonstration later of the noise blanker, especially in single sideband. That works extremely well. Actually, this is one of the better noise blankers I've seen on any radio, including ham radios. Actually, this noise blanker outperforms my $3,000 ICOM radio, so that's quite something. So that's the front of the radio. Microphone is a normal 4-pin connector, nothing special there, so that's easy if you ever want to connect something else there. Let's have a quick look at the inside. Okay, I took off the top cover so we can have a look at the inside. Basically 1, 2, 3, 4, 5 compartments, 5 modules. This is the power supply, AC power supply, plus also the audio amplifier. This is mostly the synthesizer, frequency synthesizer, but also the single sideband balance modulator is there. And here you see the receiver exciter. Here is the crystal filter. It's a dual filter for both amplitude modulation for 6 kilohertz and single sideband for 2.5 kilohertz, 2.3 I think it is. So it has true narrowband single sideband like ham radios. It does not have this wide 5 kilohertz AM that all CB radios have nowadays. So they can pass both AM and single sideband. The result is for AM those are too narrow, and for single sideband they are too wide. This does not have that problem. You have a true 6 kilohertz filter for AM and a 2.3 for single sideband. The IF frequency is 10.2 megahertz. And here, I don't know if you can see it, are the 2 sideband crystals. So it uses individual sideband crystals, not some kind of vector shifted crystal, which is cause for instability. You don't have that problem here. And here you see the 2 crystals for the synthesizer mixer. Here are the TTL chips I was talking about. The programmable dividers are the 74160, a synchronous BCD counter, and those can still be easily found today in the HCT series. So that is not a problem if you ever need to replace anything. There's no custom chips in this thing. Everything can be still found today. Same for the audio amplifier. I think it's a TBA one. What is it? 120? Not quite sure. It's a bit dark in here. But that can still be found today. This is mostly the receiver section, but also the transmitter driver. And the transmitter power amplifier is in this module here, so it's not very visible. This is the input, this is the output. But, sorry, yes, this is the output, of course. This must be the ALC. But in any case, it has a strip line transistor. You can see the stud here. There's 2 of them, driver and the final. And it's the same transistor that was used in military radios. The radio is capable of handling infinite VSWR, so you don't have to worry about blowing it up and do something wrong. Here is the control board. It contains the microphone amplifiers for the RF speed processor, as well as all the circuitry for switching and controls. This is the it's the logic switch that gives off the logic code for the synthesizer, and that you can control obviously with the channel selector. It also codes the code for the display. Now this radio I have basically overhauled. I threw out a lot of the bad caps. For instance, these are 2 new caps in the power supply.
They are 10,000 microfarads. The old one had 2 parallel of 5,000, but the newer ones have much more capacity in a much smaller size. So that's the reason why there's only one here instead of the 2 that you might be used to. Regulator integrated circuit. So this was replaced. I replaced a whole bunch of the electrolytics over there and some here. The other thing that obviously always goes out is the lights. These are not light bulbs. These are LEDs that I put in there, and they're not the nasty blue ones. They're the nice yellow, soft white they call them, just like the original light bulbs. So that gives the familiar yellowish kind of glow for the display, for the meters. Doesn't come out very well on the video, but it looks much nicer in reality. Maybe when I go back a little bit, maybe, yeah, this shows it better actually. Works very well, and it will last you forever. So that's the inside of the radio. Like I said, I can't show you this. This is a closed compartment, the power amplifier, but you can see the professional build of the radio. Lembrando os amigos, teremos encontro de radioamadores no Pacaembu, toda segunda-feira à noite, às 19h30 em diante, também para todos os amigos. Radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby, toda segunda-feira à noite, no estacionamento do Pacaembu. Fica bem em frente ao estádio, ok? Um lugar bem grande, bem amplo. E toda segunda-feira à noite, 19h30, os amigos convidados, tá bom? Fica a dica. Está chegando outro ponto de encontro para nós, radioamadores. Será aqui na Zona Sul de São Paulo, na região de Santo Amaro, ok? Nós já temos Ermelino Matarazzo, nós já temos Pacaembu e agora teremos Santo Amaro, ok? Zona Sul de São Paulo. Logo, logo, amigo, me confirma, né, que está tudo certo, ok? Estão vendo lá com a prefeitura esse espaço, né, para todos os domingos fazerem uma feirinha, ponto de encontro dos radioamadores, PX também. Tá? Sempre que a gente fala radioamadores, é radioamadores e 11 metros, tá bom? Então, radioamadores e PX terão aí um local bem interessante em breve, ok? Aguardando ali da confirmação desse novo local. E assim que me confirmarem, eu passo endereços, horários, pontos de referência, ok? Tudo certinho para os amigos. Tem o nosso amigo Clóvis. Eu vi que você entrou cedinho. Tá bom, Clóvis? Logo na sequência eu mandei o bom dia lá para você, o abraço. Não sei se você viu, acho que você não viu, hein? Tá bom? Logo depois eu comecei a rodada e já mandei o bom dia ali. Tranquilo? Então tá aí. Amigo Clóvis lá por Sorocaba, hein? Grande amigo, sempre com a gente na rodada Alto-falante. Prestigiando aí os equipos. É ou não é, Clóvis? Cada radiaço, hein? A gente só fica babando, né? Eu, Clóvis, só com babador, né? O meu é triplo, né? Porque é muito rádio para nossa telinha aqui, né? E agora, na tela, um rádio de 11 metros. Aqui a gente não tem preconceito, hein? Rádios para HF, né? Rádio amadorismo e rádios para 11 metros, PX, ok? Tem rádio aqui para todo gosto, para todo mundo, para todo bolso, né? De $100, 70, até $20 mil, hein? Tem rádio aí para todo mundo. Para todos os bolsos do planeta. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. If I turn down the microphone gain, here you can really see my carrier. It's exactly in disagreement with the bird. And once I start modulating, I see my PEP level. Colega, tentando aí, o áudio está bem baixinho, tá bom, colega? Tenta novamente, tá bom? Tenta falar bem perto aí do mic, ok? Ver se a gente consegue te ouvir. Bom dia, adiante. Sideband and see how that sounds. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is a right-on frequency. Go to the upper sideband. As you can see, the clarifier is Ok. Então, eu vi que você tinha cumprimentado, né? Eu voltei, vi os cumprimentos, te cumprimentei, ok? Vi que você retornou, né, para a live. Aí você tornou a cumprimentar. Eu falei, bom, ele não deve ter visto que eu já tinha cumprimentado ele lá em cima. E agora, novamente, né? Então, tá aí. Mas fica aí. Nunca é demais, é que nem grana, né? Dinheiro e bom dia nunca é demais, é ou não é? QSJ e cumprimentos. Bom dia, abraço, boa tarde, boa noite. É sempre bom, né? É sempre bom ter sobrando aí no bolso. 7h41. Olha que rádio bonito, hein? Que radiaço. Quem acompanha a rodada pela internet, tá vendo um festival de rádios de 11 metros. Só coisa fina, hein? Só rádio aí, filé mignon, hein? Top, né? Só radiaço para 11 metros. Quem curte, como eu, né? Comecei nos 11 metros, tem que gostar, né, ô Clóvis? E eu curto até hoje os 11 metros. Não faço mais, porém, né, não descarto, porque foi o nosso início, né? Nós iniciamos na brincadeira com 15 anos. Depois com 18 aqui no radioamadorismo e estamos até hoje, né? Mas foi graças a um cobrinha que eu estou hoje aqui, hein? Se não fosse aquele cobrinha lá nos 11 metros, com absurda potência de 4 watts em AM, eu estaria hoje na rodada alto-falante. Que potência. E eu fazia a rodada com os 4 watts, hein? Pior é isso. Era só no quarteirão, né? Ali uma meia dúzia de quarteirões e olha lá, né? Mas fazia. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, there is no overmodulation, no flat topping. The automatic gain control of the modulator, AM modulator in this radio is just perfect. Very, very good amplitude modulation. Now the peak, if you look at the scope, it's 2.6 divisions at half a volt. So the peak-to-peak value is 2.6 volts for this signal. Of course, that is the result of 30 dB attenuation. If you do the math into 50 ohms, you will see that the radio puts out 17 watts PEP in amplitude modulation. So that is a very good number. And that actually corresponds pretty good with the watt meter here. As you see, it goes a little bit over 15 watts, exactly what the real power is. So that's nice of this radio. It both shows the carrier power as well as the peak envelope power during modulation. Excellent. We see the back side of the radio. Pretty straightforward. We got a SO239 antenna connector. We got fuse. We got AC power. As you can see, AC is a bit of a weird one. This is the connector. It's not standard, but this is what they used. This is the same connector that was used in the 70s and 80s for Hewlett-Packard test equipment, professional stuff. And for whatever reason, they also use it for these radios. It's they're hard to find, these power cables. I've seen them go for $40 on eBay, but it is included for this radio, so that's not going to be a problem for you. This is the switch between headphones or speaker. Speaker goes here, headphones go there. This is a output for an external frequency counter. I understand that CPI actually did sell one themselves, but this is where that would hook up. And then you can see you actually transmitted and received frequency. ID plate and serial number. That's it, pretty straightforward. All right, so that was basically it. The Communications Power Incorporated CP2000 from the early 1980s, late 1970s.
This particular one is in like almost like new condition. It's very nice. The front is pristine. Knobs are very clean. Meters are without any scratches. Grill looks good. Switches work fine. This radio is just like it worked when it came from the factory. The microphone is not original, but it's a Raycall Acoustics, a high-end microphone, and it works very well on this radio. Microphone is also like brand new. As you see, it works fine. Thank you for watching this video. Because I was 148, he went up 2 numbers to 150, so he could beat me. But it's a little bit more involved than changing your phone number. I mean, changing your unit number than to beat the king. You gotta learn the game, yo. You gotta learn the game. 148 get down. I mean, that's what he did. He went up to 150 because you're 148. You know how to play the game. The 127 wasn't beating 148, so you had to go to 150. Agora são 7 horas 49 minutos. E lembrando, agosto, aniversário da rodada Alto-falante. Estaremos completando 23 anos de rodada Alto-falante, ok? Estamos pretendendo aí fazer algumas mudanças, né? Depende, é lógico, do QSJ, mas a ideia é trazer algumas mudanças até agosto, ok? Uma antena nova, um cabo novo, um pouco mais de altura aí para antena, tá bom? Então, no aniversário da rodada, né, o presente é para a rodada mesmo, né? Antena nova, cabo novo e um pouquinho mais de altura aí na anteninha, ok? Se vier o QSJ, a gente faz tudo isso, né, Clóvis? Sempre depende daquelas 3 letrinhas mágicas, hein? QSJ, Quebec, Sierra, Juliette. Aliás, né, para todos os radioamadores do planeta, né? Todos os radioamadores aí dependem dessas 3 letrinhas, né? Comprar um radinho novo, até um conector, né? Tem um conector QSJ, né? Tudo passa pelo departamento QSJ. É isso aí. Bom, deixar espaço na frequência, 7 horas e 49 minutos. Lembrando hoje, aula número 3 de telegrafia, ok? Quem perdeu, pega na playlist, tranquilo? E vamos em frente. Positivo, Clóvis. Eles estão pondo cada vez mais potência nesses rádios, né? Eu já vi alguns HTs aí que chega até 17 watts. Nossa, olha a potência do HT, né? Tudo bem que ele não vai usar os 17, usa 5 menos, né? Mas, né, numa emergência, tem lá, né? 8, 10, 15, 17 watts, enfim. Potência sobrando. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia.
clock works fine, can do both AM and PM, as well as the European or military time concept. CB band is really open today. There is stations coming in from everywhere. Very strong stations. Radio has volume control, squelch. It's one of those squelches that have a nice transition. They do not pop. This one doesn't pop, so that's kind of nice. Clarifier, of course, which you would use mostly in single sideband. A PACB, noise blanker on-off, ANL on-off. This is to calibrate the built-in SWR meter. I'll show you that later. This is how you calibrate the SWR setting. RF gain, of course. And the mode switch. Mode switch has LEDs that show you which mode you have selected. For the clock, we can do a slow advance. We can do fast advance, and we can do hold to start the clock when you want it. Like I said, it's a 40-channel base station, a PLL controlled. This one has the 858 the P858 chip, if I'm not mistaken. I'll show you that later. Tell you a little bit more about that. It's just unbelievable how many stations we have today. Single sideband obviously always is the nicest sounding, especially when you have multiple stations using the same channel. Sounds just better. As you can see, works very nice. This particular unit is almost like mint condition. It is an unmodified original condition. We have not messed with it. I don't like to mess with my radios. I want them to be factory original. That's when they sound the best and perform the best. We'll show you the transmitter and the frequency accuracy. For the transmitter test, we'll switch it to my dummy load. We're now at the dummy load. I have a Bird 43 watt meter. I have a ham radio, which I have set at 27.385 megahertz lower sideband that we use as the monitor transceiver. And we are at channel 38, which is 27.385 megahertz, as you might know. We're at lower sideband. I'll give a shout on the microphone here. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, it's dead on frequency. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We're putting out 12 watts PEP. Exactly the amount the FCC allows. 1, 2, 3, 4, 5. You can see the clarifier is exactly the 12 o'clock position when you're on frequency. I will demonstrate that by transmitting with the ham radio. 1, 2, that's a little bit loud. 1, 2, 3, 4, 5, right on frequency, as you can see. Exactly the 12 o'clock position. We'll go to upper sideband and test that as well. And we go to upper sideband here. 1, 2, 3, 4, 5, dead on frequency. And exactly 12 watts.
CB. 1, 2, 3, 4, 5. Clarifier is here. Exactly in the right position. You see this radio is dead on frequency. Modulation is excellent. We can test amplitude modulation quickly. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Amplitude modulation. 1, 2, 3, 4, 5. That works as well. Forward carrier, as the FCC requires. 1, 2, 3, 4, 5. It all works perfect. I'll show you the amplitude modulation on the scope later. This radio has textbook AM. It is just perfect. One of the best ones I've ever seen, even compared to ham radios. But like I said, I'll show you that later. All right, let's show you the inside. I took out the screws. I had to go get my glasses for this one. This chassis is a Uniden chassis. As you can see, crystal filter and the chip. The PLL chip is the UPD 858. That is a very well-known chip that accepts BCD coding and can be modified if you wanted to do other things. This chassis is the same chassis that was used in the in radios like the early models of the President Grant. It was used in the Palomar SSB 500 and also in the Cobra 138 XLR uses the same chassis. There are some changes to this chassis, additions it looks like, compared to that radio. For instance, there is a board here that seems to tie into the RF stage of the receiver. First I thought it was the noise blanker, but it's not. The noise blanker is this chain here. This is the RF chain. So I don't know what that is, but it was added. Another thing that that was added to this radio is obviously the fact that it has to be controlled by means of a base station. The channel switches here through this flex cable. But for the rest, it's the same chassis as the XLR, which is actually my favorite Uniden chassis. And I'll tell you why. We'll start here. The radio has a dual gate MOSFET in the receiver front end. It also uses a relay. That is kind of nice because the transmit receive RF path is switched by a relay, which gives the radio much better robustness against strong signals, large signal handling, because the later model radios have diodes to handle that. They tie the RF output directly into the receiver and then use diodes not blow up the receiver front end during transmit phase. But like I said, this uses a relay and that works much better. The other nice thing about this chassis is it uses independent crystals for upper sideband, lower sideband, and AM. This is the lower sideband crystal. This is the upper sideband crystal, and this is the AM crystal, which is used for the mixing in the PLL. And here you see the two sideband crystals. It has also independent crystal for upper sideband, lower sideband for the BFO, for the balanced modulator. And that means that each crystal is aligned on its own frequency and will never deviate from that. In modern radios, they use one crystals, which they then switch around by using variable capacitances that are being switched in and out. They do that for both the synthesizer mixer as well as the sideband oscillator. And that is the reason why those modern radios often suffer a lot of instability. Because when you have to shift a crystal around, you need to lower the Q factor of the oscillator, and that results in more drift when the radio warms up.
This radio doesn't have that. It doesn't have that problem. Obviously, 3 crystals, or 5, I should say, cost more than 2. And that's the reason why for later radios, they abandoned this concept. It's purely a cost reduction for later radios. This radio does not have that cost reduction. The radio also uses a dual gate MOSFET here in a transmitter mix. Ok. PY2EXU Romeo Charlie Oscar. Muito bom dia, Reinaldo Prats. Como vai o amigo? Tudo em paz, tranquilo? PY2EXU, grande abraço, adiante. Tranquilo. Levantei agora, falei, deixa eu fazer uma presença lá com meu amigo. E estava assistindo aqui um filme, um pessoal que faz aí umas casas de madeira para as crianças, né? Faz aí o tronco de uma árvore, né? Um tronco bem amplo, bem largo, né? Eles fazem lá as casas para as crianças, né? E faz um tipo de um navio, né? Um navio pirata. Rapaz, que trabalho que o cara faz na base da motosserra. Tudo com a motosserra os caras faz. Envelhece a madeira para parecer que é um navio antigo. Os caras são fantásticos. Esperei até terminar a fabricação lá do navio lá. Bom, estamos aqui com 8h02, mais ou menos isso. E um bom dia para você e para todos que porventura estejam nos ouvindo nesse momento, tá bom? É PY2RCO Reinaldo Prates aqui por Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Prossiga PY2EXU, comandante pela rodada do Alto-falante, aí onde fica a asadura de Congonhas. Prossiga, meu jovem. Positivo. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Esse pessoal capricha, né? Eu já vi cada coisa também absurda, né? Eu vi um pessoal, Reinaldo, ali no meio do mato, na África, na Austrália, eles do nada, né, começam a cavar o buraco no chão, né, e fazem uma piscina, depois com madeira eles cortam, fazem uma casinha ali bem arrumadinha, ok? E vão pegando pedra, vão fazendo caminho ali, tudo que a natureza te dá, ok? Eles vão comprar cimento, vão comprar areia, nada, né? Tudo eles tiram da natureza. E que bacana fica a casinha. Bom, também uma chuva forte ali, a coisa desmancha, né? Mas é legal, a criatividade deles é grande. E que criança não gosta, né, de ter uma casinha ali. No nosso tempo era a casinha do Tarzan, né, o Reinaldo. Tinha uma árvore ali. Eu via muito no interior, né? Que São Paulo você não tinha muito disso. Mas quando eu ia lá para o interior, né, na minha avó, nos meus primos, né, tinha árvore lá, eles tinham uma base ali, subia, né, com uma corda e era a casinha do Tarzan ali, ou né, um lugar só para ficar molecada, né? E levava coisa para comer lá em cima, e tinha a reunião lá da molecada, ok? Só aprontava, né? Bem simples, né? Mas era meu tio que fazia, né? Tudo com madeira, bem arrumadinho, bem seguro, né? E uma escadinha com corda, viu, Reinaldo? Tem que ver que bacana, hein? São Paulo não tem nada disso, né? São Paulo é tudo cimento, asfalto, né? Tudo concreto. Então, São Paulo, quem viveu a infância em São Paulo não teve nada disso. Agora, interior, né, quem pôde, né, tinha tudo isso, né? Tinha árvore que você subia, pegar uma fruta, tinha cavalo, né, que você andava a cavalo, né, e outras peripécias, né, Reinaldo? E quem mora no interior.
Então tá aí, bacana, né? Esses programas são bem interessantes. Aqui na TV a cabo e na internet, né, no YouTube, sempre tem uma coisinha que presta, né, Reinaldo? Dentre milhões de porcaria, né, uma coisinha ou outra a gente tira lá que presta para alguma coisa, né? Bom, mais alguém na frequência? Ninguém adentrou, então deixa contigo. PY2 Romeo, Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. Então, tem aqueles que fazem também a casa em cima da árvore, né? Ontem mesmo eu assisti. Os caras fazem um furo na árvore, eles têm já uma peça, uma rosca, né? De uma polegada, mais ou menos, ou uma polegada e deve ser uma polegada, mais ou menos, tipo uma rosca, e eles furam a árvore, né? Escolhe a árvore certa, fura ela, aí eles enroscam aí com uma chave grife, eles vão parafusando aquele parafuso, né? E esse parafuso aí é que vai sustentar as vigas, né? As vigas de madeira. Os caras fazem a estrutura de ferro, tudo do jeito que dá para pôr as vigas, né? Depois faz o assoalho, depois monta as paredes da casa, né? O sistema americano, ele já monta a parede de um lado já pronta, né? Vai lá, ele já tudo na base do parafuso, né? As maquininhas aí, parafusadeira ali, é tudo a bateria, né? Eu fico assistindo isso daí, rapaz, e ver o trabalho de cortar, de desfazer o negócio, fazer uma escada, sair numa escada com cabo de aço, né? Para segurar a escada que eles fazem, tudo com segurança, né? Em redor assim, tudo protegido para a pessoa não cair lá de cima. Outro que eu assisto também é fazer piscina. O cara faz as piscinas aí, faz aí a cascata da piscina, lá cada pedra, tudo já vai com máquina, né, para levantar a pedra, aí já põe a massa de cimento embaixo, abaixa a pedra para ela ficar cimentada, né? Os encanamentos para tudo que é lado, para fazer aquela água caindo que nem uma cachoeira, né? É um negócio que coisas boas assim que eu gosto de assistir, né? Gosto de luta também, vale tudo. Futebol, um bom futebol, é uma coisa que dá prazer, né, de você assistir, né? Curiosidade, lugares que a gente não conhece, eu nunca vou conhecer na minha vida, que lá na Europa, países de vários lugares, coisas pitorescas, tipo de comida, coisas interessantes aí que saber como é que o povo convive e vive naquele setor, naquele país, né, costumes, etc. Né? É interessante. Tem que procurar a gente procurar coisa boa, né? Procurar coisas boas. Filme, nem me interesso muito por filme, não, viu? Filme, eu não sei que tem bastante filme lá pra cima, lá, mas não. Mas é isso aí. É um divertimento meu, né? É o rádio e a televisão, as duas coisas e música aí. Eu coloco música também. Coloco no YouTube. No YouTube, né? Tem
várias orquestras, Green Miller, etc, etc. E gosto de escutar boas músicas também. É aproveitar as coisas boas que nós temos aqui dentro do QTH. Prossiga, meu caro colega. Por gentileza, estou falando demais. Ok. PY2EXU Romeo, Charlie, Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém na frequência? Quem solicitou aí, Reinaldo, aí? Com a permissão do Paulo, quem solicitou é o João de Sapopemba? João por São Mateus, é isso? Confirma aí. Você tem o indicativo, ô João? Passa para mim aí. Se não tiver, também fale que tem ou não tem, eu não sei. Não estou lembrado aí, ok? João aí por São Mateus, prossiga. Você está querendo tirar, como fazer para tirar o indicativo aí para faixa do radioamador, né? Eu vou passar para o Paulo, não sei se o Paulo te escutou, e ele quer saber como é que ele deve proceder aí para fazer aí o exame e ir até os setores certos para tirar o indicativo, Paulo. João aí por São Mateus. Ok. PY2 Romeo, Charlie, Oscar, PY2EXU, Paulo. Não chegou nada, ok? Se estiver me ouvindo, bom dia, grande abraço. Tá bom, João, você tem duas opções. Ok? Depois, se ele não me ouviu, o Reinaldo faz a ponte. Por gentileza, tá bom, Reinaldo? Duas opções, ô João. Primeiro, tá no próprio site da Anatel, ok? Que é o www.anatel.gov.br, ok? Repetindo, você vai com uma caneta, um papel, anota aí, www.anatel.gov.br. Tá? Você entra no site da Anatel e vai lendo ali, né, do departamento de radioamadorismo, ok? Ele tem um passo a passo para tirar indicativo. Tá bom, João? Você faz depois, primeiro lê, né? Sem pressa, tá bom? Sem pressa, vai lendo ali, né, todo o conteúdo que fala do radioamadorismo, ok? E depois vai ter o passo a passo para você fazer a inscrição, né, no próprio site da Anatel e fazer a provinha, marcar a provinha, né? Fazendo a inscrição já marca essa provinha, ok? E tudo isso online, tudo via internet. Tá bom, João? Ou, né, tem uma outra possibilidade, né, você até a Labre, ok? A Labre também, né, recebe os amigos que querem ser radioamador, né, você pode se associar à Labre, tá bom? Também uma boa opção aí. E a Labre também te ajuda nesse passo a passo. Tranquilo, João? Então, duas opções. Tá? Via o site da Anatel, www.anatel.gov.br, né? Tem ali o passo a passo, você faz a inscrição, né? Já marca a provinha, faz a prova toda, tudo online, tá bom? Você vai estudar duas matérias que tem no próprio site da Anatel, ok? São 2 simulados, tá bom, João? Um simulado, técnica e ética operacional, e outro simulado, legislação, ok? O que é o simulado? Tem uma pergunta e 5 opções de respostas. Tá? É só ler, né? Eu falo estudar, mas dá uma lida com atenção, ok?
Então, cada pergunta vai ter 5 opções de respostas e você lê só a correta, ok? Nem perde tempo em ficar lendo as respostas incorretas. Tá bom, João? Se você estudar pelos simulados da Anatel, é dessa forma, ok? E a outra opção, dá um pulo na Labre. Então, você pega no Google, né, coloca lá, Labre São Paulo, tem endereço, tem os telefones, tem e-mail, tem um monte de coisa, tá bom? Pega lá, Labre São Paulo, você já pega lá os telefones, né, liga, vê o dia que você pode ir, e eles te explicam e também, né, se quiser se associar é uma boa. Tá? Eu comecei no rádio pela Labre, tá bom? Comecei no rádio amadorismo, nos 11 metros não, né, 11 metros, foi sozinho ali, até sem indicativo, né, o Reinaldo Prats. Então, 11 metros eu comecei ali na raça, né? Mas no radioamadorismo eu comecei ali via Labre, ok? E fiz lá os cursos, foi bem legal, ok? Ajudou muito. Então fica a dica aí pro amigo João, que eu não estou ouvindo, tá bom, João? Daí por São Mateus, né? Infelizmente, não chega nada aqui do amigo, ok? Então vou deixar com o João, tá bom, Reinaldo? Se você entendeu aí, ô João, se anotou tudo, passa depois para o Reinaldo alguma coisa. O Reinaldo aí explica também, ok? As duas opções. Ou via site da Anatel, né, que eu te passei, www.anatel.gov.br, ou via Labre, tá bom? Se for via Labre, no Google, você pega lá Labre São Paulo, pega o site, endereço, telefones, tá bom? E dá um pulinho lá que o pessoal te explica também. Eles ajudam muito, né? Como me ajudaram. Tá bom, João? Por São Mateus, deixo contigo. Depois você joga lá para o nosso amigo Reinaldo Prats, ok? Adiante. João, você escutou o Paulo, João? Então, é o seguinte, você não teve cópia, né? Você tem computador aí na sua casa? Bom, não tem. Então é o seguinte, você tem telefone celular? Você entra no Google, procura Labre, endereço da Labre. A Labre é um departamento que vai te explicar, ela dá aula, se for o caso, para você fazer legislação. A língua minha não dá para... Legislação. Com o comportamento como a pessoa deve proceder, entendeu? Dentro da faixa do radioamador, né? Então você procura no Google aí, Labre, endereço da Labre. Lá vai te dar o endereço, o telefone e tudo. Aí você vai nesse endereço e procura se afiliar-se lá. Lá você é uma escola. Lá você vai aprender como você deve fazer, tudo direitinho, as explicações. Vão te dar um manual para você estudar. Não é coisa difícil. Aí você é marcado o dia do exame, o local, tudo do exame, para você fazer. Não é difícil, não. Você entendeu o que eu falei, o João? Beleza. Então, se você tem vontade em ser um radioamador, você gosta, e eu
eu acho que um pouquinho de sacrifício que você vai fazer vai realmente te dar muita satisfação de você ir lá na Lab, lá você vai ter orientação, você vai gostar, certo? Eles vão dar uma apostila para você estudar tudo direitinho, ok? Então é isso aí. Qualquer coisa eu tô na frequência 146-580, viu? Durante o dia, principalmente na parte da manhã, lá para as 10, 11 horas, eu tô ali no 580, 146-580, tá? Aí eu te explico mais alguma coisa por lá. Tá bom, João? Vou deixar aí com o nosso comandante, professor Paulo, PY2EXU, que vai dar continuidade. Qualquer coisa você me procura lá, a gente dá maiores informações. Se for o caso, até eu levanto o endereço para você, te dou tudo já destrinchado para você, tá? Um abraço aí, permanece aí junto conosco aí na escuta, ok? Prossiga, Paulo, é sua. Ok. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É isso aí. E boa sorte aí pro nosso amigo João, ok? Lembrando que radioamadorismo são para todos, né, Reinaldo? Não tem privilégio, nem rico, nem mais bonito, né? Todo mundo. Se fosse pelo critério mais bonito, eu nem entrava, viu, Reinaldo? Tava de fora, hein? Se fosse pelo critério mais bonito, eu tava frito, hein? Ainda bem que não é. Então tá aí. Boa sorte lá pro nosso amigo João. E vamos em frente. Bom, mais alguém na frequência? E também o rico, hein? Esses dois critérios, eu estava de fora, viu, Reinaldo? Quem é mais rico? Negativo. Quem é mais bonito? Negativo. Quem tem vontade de ser radioamador? Aí pode ser, né? A gente levanta o braço, né? Mas, brincadeiras à parte, é o que o Reinaldo falou, né? Bem tranquilo, tá bom, João? Então, boa sorte. Bom, e vamos em frente. Tá falando dos filmes, né, o Reinaldo? Eu também enjoei um pouco de filme, hein? Nossa. Eu era moleque, adorava filme de terror, filme de ficção científica, né? Hoje em dia, enjoei de tudo isso, Reinaldo. E motosserra, e o cara morrendo lá cortado no meio, arrancou o braço, a cabeça, né? Esse filme de terror aí já enjoou, hein? Pra ser bem sincero, não tem nenhum filminho aí de terror que me agrada, hein? Eu olho ali a chamada, vejo um trechinho do filme, ixi, a mesma papagaiada, né? O mesmo arroz com feijão, né, o Reinaldo? E ficção não é diferente, né? Tudo que é filme de ficção também é aquela mesma história, né? Melhora lá os efeitos, né? Um visual bonito, um som, né, mais caprichado ali do filme, mas a história mesmo é toda aquela minhoca furada, né? Aquele papo furado de sempre, né, Reinaldo? Que já enjoou, né? Agora, documentários é legal, né? Documentários, música, né? Gosto muito. Sabe que eu tenho um radinho Sony aqui de cabeceira, né? Ali do lado da cama ali tem um radinho Sony. Ondas médias, curtas, tropicais, tem que valorizar, né? A rádio amador tem que ter um rádio na cabeceira, né? É de o que? Um despertador? Não. Tem uma luminária também? Não. Tem um rádio, né? Rádio amador que se preze, tem um rádio ali do rádio, né? Um rádio ali do lado, né? É isso aí. São 8h25. Mais alguém na frequência? Então, deixo contigo, Reinaldo. PY2 Romeo, Charlie Oscar, adiante. Então, os filmes que passam hoje em dia, é tudo, tiro para todo lado, é explosão. O americano gosta muito de explodir as coisas. Até programas de armamento aí que eles fazem lá, reforma em armas. Tem um programa lá que
que o cara quer uma arma diferente, vai lá, os caras vai construir aquela arma, colocar lá, gravar na arma lá, o nome que a pessoa quer gravar. Aí eles vão lá, monta ali no lugar lá, logicamente longe da civilização, né? Não tem casa perto, nada. Tem um morro e tal, um lugar que dá para eles fazer as loucuras lá. Aí ele põe lá uma bomba dentro do alvo lá, quando o cara atirar, aquele explode, faz aquela explosão, às vezes até um carro lá. Um carro, até que você vê um carro, dá até para usar o carro, né? Para quem não tem dinheiro para comprar um carro novo, eles põem lá um carro ali e põem lá um explosivo lá dentro, né? Para quando o cara atirar, o carro explodir, aquela coisa toda, aquela encenação danada, né? Então, eles gostam muito de armamento. O americano sempre gostou de arma, né? Quase todos lá têm muitas armas dentro do... Cada um tem não sei quantas armas, né? O americano gosta muito. Já aqui eu acho que se o brasileiro tiver uma arma aqui, ele vai fazer arte. Tanto faz aqui como nos Estados Unidos, o ser humano é igual, né? Se ele tiver que fazer alguma arte, ele vai fazer a arte lá, não adianta. Olha, aparece um louco lá, ele entra na escola, mata lá uma meia dúzia, mais de uma dúzia, né? Sempre acontece aí, não tem jeito, né? A arma, você sabe como é que é. O cara tem que saber o que ele faz. Ter arma, mas saber guardar a arma no lugar certo, principalmente onde tem criança. E tomar cuidado, né? Saber que ali ninguém vai mexer, né? E é isso aí. Então, a gente gosta muito dos programas instrutivos, né? Tudo que é coisa boa eu gosto de assistir, né? Às vezes eu sou do tempo do Silvio Santos. Às vezes a pessoa fala, mas você gosta de assistir o Silvio Santos? Eu gostava, né? Gostava. Agora ainda assisto alguma coisa lá, a filha dele está lá. E eu fico às vezes acompanhando às vezes até algum documentário, até que tem no YouTube, né? Algum documentário sobre o Silvio Santos, sobre a filha, sobre a religião que ela segue, fui ver como é que funciona. Eu às vezes só fico cutucando as coisas também, viu? Aprender alguma coisa no YouTube, tem muitas coisas que você pode aprender lá, para te facilitar em alguma manutenção que você vai fazer na tua casa. Você vai aprender muita coisa, né? Como tirar a gasolina do carro, você fazer de um tubo, pôr uma bolinha de gude, põe lá dentro e você faz aí um tubo que você aspira, você vai aspirar para não pôr a boca para puxar a gasolina do carro, e aí você dá uma bombadinha com aquele, forma tipo de uma bombinha, né? Aquela bolinha que lá dentro ela vai dar uma sucção e aí você pega a mangueira para tirar a gasolina do carro, né? Você não pôr a boca na mangueira e queimar a boca, né? E outras coisas mais interessantes que eu às vezes fico assistindo, sobre carro, sobre você saber um defeito que tem o carro, aonde tem o lugar que você põe um equipamento, que o mecânico coloca um equipamento ali, que nem para saber se tem algum defeito o carro, ele te dá onde está dando problema no carro, carro eletrônico, né? O lugar que fica, o local, para você colocar o equipamento acoplado ali.
E outras coisas a mais, viu, Paulo? Então, eu acho que a televisão, se você souber procurar as coisas interessantes, né? Lá você vai ver o Paulo também, a rodada do alto-falante, que muita gente não sabe que tem no YouTube a rodada do alto-falante. Acredite se quiser, muita gente não sabe, ué. Então você pode escutar o Paulo falando, até você falando com o Paulo. Vai sair no YouTube lá. Viu, gente? Vocês que não nos escutam aí. Mas prossiga aí, Paulo. Já falei demais. Ok. PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É isso aí. Tem que fazer um jabazinho, né? Exatamente o que o Reinaldo falou, né? Rodada alto-falante também na internet. Que é via radiofrequência e via YouTube, né, Reinaldo? Para todo o planeta. Bom, te abrir espaço para os amigos. Mais alguém na frequência? Ok. E a internet já atropelou a programação da televisão, né, Reinaldo? Você ficava vendo lá um programinha lá de culinária, por exemplo, a mulherada, né, que gostava, ou assistindo lá um programa, né, que você achava legal. Hoje não tem televisão, né? Você vai na internet, escolhe ali, culinária, vai. Fazer bolo de chocolate. Aparece umas 1000 receitas de bolo de chocolate. Né, de todo o planeta, né, Reinaldo? Parece a japonesa, a chinesa, a italiana, a portuguesa, a espanhola, brasileiros de monte. Né, receita de bolo de chocolate para todo canto, né? Com ovo, com leite, sem leite. Até sem chocolate, né? Pô, mas faz um bolo de chocolate sem chocolate? Eu não sei, hein? Pode procurar que deve ter, né? Pô, mas não tenho grana nem pro ovo, nem pro leite, nem pra farinha, nem pro chocolate. Pode procurar que tem bolo de chocolate sem ovo, sem leite, sem farinha de trigo e sem açúcar, hein? Será que tem? Ah, deve ter, né, Reinaldo? É o bolo econômico, hein? Não vai nenhum desses ingredientes. Também não come, né? Também fica só na vontade. Você vê lá, opa, como que esse bolo é mágico, né? Mas é a realidade de hoje, né? Filmes antigos, nossa, tá tudo lá à disposição, né? Quem quiser ver lá o Charlie Chaplin, né, os primeiros ainda em preto e branco, mudos, né? Enfim, Gordo e o Magro, Tarzan, o primeiro, né, em preto e branco, tudo que você imagina, desenhos, né, corridas, tudo que você imagina tem lá na internet, né, o Reinaldo. Isso que é bom, né? Então, fatalmente, a televisão ia ficar do jeito que está, né? Ficou passada para segundo, terceiro plano, né? Quem que assiste televisão? Eu não assisto. Tem a televisão, o aparelho, né? Mas está conectado na internet, tem TV a cabo, né? Que o Daniel e a Paula usam muito, né? Por conta do que eles fazem, eles têm que ter, né, essa programação de filmes e tal. Então, eles têm até um monte de canais de filmes, mas eu mesmo, né, gosto aí da internet para documentários, né, e tudo isso. Pesquisar rádios, né? Opa, sai um rádio novo, né? Vamos ver esse rádio. E você vê, né, esse rádio, o japonês falando, o americano, o italiano, o brasileiro, vixe, muita informação, né, Reinaldo? Então, quem que vai ficar num programinha de televisão ali, né, com aquela história toda, né, e propaganda, e aquela demora, né, para você ver um negócio, esperar a programação, né? Olha, tal horário vai ter um filme legal, hein? Lembra no passado? Hoje à noite, na sessão Coruja, tal filme, pô. Já era, né? Você vê o filme a hora que você quiser, né, Reinaldo? Não espera nem um segundo, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, adiante. É isso aí. Você aprende muita coisa. Não precisa nem você ir na televisão, no próprio celular. Você vê, eu não tive costume de aprender a cozinhar. Muitos filhos aí, não sei você, no decorrer do teu crescimento, né? Eu não sei se você teve perto da tua mãe, quando ela fazia comida, você saber fazer, olhar, você tem a curiosidade de você
de ela querer falar para você, Paulo, você quer aprender, tal, fazer o feijão, o arroz, isso, aquilo, outro? Não sei, né? Mas eu não tive esse privilégio. Então, por exemplo, se me dá na cabeça de fazer qualquer coisa, que nem fazendo, por exemplo, doce de abóbora. Eu fui saber como é que faz o doce de abóbora. Tudo. Peguei a receita, tal, tem que cortar em pedaços aí de 3, 4 centímetros, quadradinho, abóbora, né? Aquelas abóbora de pescoço. Eu gosto daquela abóbora de pescoço. E aí você corta ela, tira a casca, logicamente, né? Tira a casca. Você coloca numa bacia com cal virgem. Tem um cal que você compra, cal virgem, vem num saquinho, mais ou menos de 1 quilo, mais ou menos. Aí você põe lá 2 colheres de sopa ali, de cal virgem, põe lá os pedaços da abóbora ali, deixa ali um tempo ali necessário. Então, quando você vai fazer essa abóbora, ela vai ficar assim, quando você vai mordê-la, ela fica meio, não digo crocante, mas ela fica, parece um doce, aqueles doces que é feito de cítrica, né? Aqueles doces que geralmente é feito, às vezes, de laranja, aquelas laranjonas grandes que faz. Aí você aprende, né? Eu fiz o doce da abóbora, o pessoal gostou, outros tipos de... Como fazer o picadinho, né? Aí você fala, como fazer o picadinho? Você não sabe nem como começar. Então você tem que... Vai te ensinando você para fazer o picadinho. E outras comidas a mais, eu faço assim. Já pastel, por exemplo, compro massa, por exemplo, e aí compra carne moída, né? Refoga ela, tal. Eu gosto de fazer com ovo cozido junto com a carne moída, né? Fazer pastel. E você mesmo monta o pastel, né? Fecha o pastel, já tenho tacho. Compramos o tacho aqui para fritar o pastel, né? Que facilita o tacho, facilita você virar o pastel e fazer todo aquele procedimento, né? Então a gente vai aprendendo, né? Tem que procurar ter interesse em aprender alguma coisa, né? Fazer um arroz, fazer um feijão, eu sei. E a gente vai... Como eu estou propriamente sozinho, tem a dona da pensão, mas a hora que a mulher ela fica meio enjoada de querer fazer alguma coisa, eu tenho que dar meus pulos, né? Entendeu? Ou você pedir comida do restaurante, o motoboy vem aí trazer para você a comida, de 2 1. E é isso aí, Paulo, a gente tem que se virar. Eu não sei se você aprendeu a fazer alguma coisa aí na cozinha, viu, Paulo? Depois você me fala, prossiga. Ok. PY2, Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém na frequência? Então, vamos em frente. Não, aprendi sim. Minha avó, minha mãe sempre cozinhando, viu, Reinaldo? E tem coisa que eu não faço porque não tenho vontade, né? Bolo. Minha avó fazia muito bolinho de chuva, ok? Depois que frita vai canela, açúcar, né? Então tem muita coisa que elas faziam que eu não ligo, né? Mas eu me viro, eu não me aperto. Fazer arroz, feijão, fritar ovo, fazer omelete, né? E outras cositas mais, né? Eu, modéstia à parte, me viro bem na cozinha. Não me aperto. E em casa também, né? Subir no telhado, caixa d'água, mexer com a boia ali, parte elétrica, fazer um cimentado, né? 3 por 1, né? 3 de areia por 1 de cimento, enfim. Né? Tudo isso, modéstia à parte, eu tiro de letra. Tá? Nunca me apertei, né? Sempre fui de fazer, né? Até quando eu não entendia nada, né? Eu subia,
e arrumar lá uma telha e tal. E você vai aprendendo, né? No começo eu mexia no telhado, ficava tudo torto as telhas, né? Pô, o que eu fiz de errado, né? Telha de cabeça para baixo, do lado do avesso, né? Falei, pô, mas o que eu errei aqui que não deu certo esse telhado, né? Aí você olha, você troca, põe no lugar, olha as outras telhas, né? Aí você vai aprendendo, né, com seus próprios erros, né? E outra, né? Aprende com quem manja também. Só tem uma coisa que eu não faço até hoje. Tá? Já tentei várias vezes, mas nunca dá certo, hein? É mexer com válvula hidra. Tá um negócio que me enrosco todo, hein? Trocar o reparo, né? Pô, mas trocar o reparo de uma válvula hidra, né? Tão fácil o bico. Não adianta, hein, Reinaldo? Eu troco lá o reparo, a coisa não funciona, hein? Engasga, não sai a água, trava, né? E passando silicone, tudo certinho, né? Não adianta que jogando reparo de válvula hidra não é comigo. Ou qualquer outro tipo, né, de reparo aí da descarga ali, não vai, não adianta. Aí eu tenho que chamar quem manja. Mas de resto eu me viro bem, né? Parte elétrica, disjuntores, fazer a parte elétrica de uma casa, faço tranquilo, né? Mas comida também me viro bem, então eu me viro nos 30. Né? Não sou nenhum masterchef, mas passar fome eu não passo, viu, Reinaldo? P2EXU, Romeu, Charlie Oscar, não adiante. Saber não ocupa lugar, né, Paulo? Saber fazer as coisas. Não, válvula hidra. Eu trabalhei na arte, né? Eu era encanador, não sei se eu falei para você. Eu já trabalhei de encanador, né? Comecei com 12 anos de idade. Eu tirei o diploma do grupo. Aí meu tio falou assim, você tem que trabalhar, né? Você tem que aprender uma profissão. E eu falei, eu pensei bem, falei, não tem outra alternativa de eu estudar para ser uma coisa melhor, né? Mas então eu tenho que aprender, né? Uma profissão. Aí meu tio era encanador e já falecido já. Aí eu falei, vou aprender, né? Aí eu, com 12 anos, saí da escola. Eu carregava a mala de ferramenta, uma mala com todas as ferramentas, marreta, talhadeira, ponteiro, maçarico, tesoura, martelo. Era ferramenta ali que eu vou dizer uma coisa para você, uma mala de couro, punha nas costas, né, no ombro, e ia lá ver ele fazer o trabalho, principalmente trabalho de calha. Coloquei muita calha também, viu? Fazer o esquadro da calha, soldar, fazer o cotovelo, né? Pôr a curva saindo da calha, aquela curva vai ali no tubo quadrado, né? Ou quadrado ou redondo, né? O tubo de descida de água da calha, né? Então, naquela época tinha a carvão, né? Pra você esquentar os ferros tinha uma ponta de cobre com um haste de ferro com um cabo de madeira. Tinha duas, né? Então esquentava ali as duas ali, um tipo de uma lata com uma abertura que você punha o carvão dentro ali, né? Você vê como é que na época não tinha o maçarico. Depois que veio o maçarico, a gasolina, você tinha que bombar, e um ferro na ponta para você fazer a solda de estanho na calha, né? Tinha que passar o ácido muriático, solda 50x50, aquela coisa toda. E depois aí que veio o gás, né? Depois do maçarico, a gasolina, veio o gás, né? Então você vê, a gente começou desde essa época aí, 1958, mais ou menos, 57, 58.
a gente começou a aprender, né? E depois aprendi, fui trabalhar por conta, aí ele me dava o serviço para mim, eu tinha que dar uma comissão para ele, e fui seguindo assim. Depois entrei de trabalhar fui encarregado de hidráulica de prédios, né? Prédios de apartamento, fui encarregado fazer tudo aquilo que tem no prédio, né? Que você sabe que tem num prédio, tubulação de gás, tubulação de recalque de água, colocação de bombas de recalque, toda aquela estrutura que você sabe dentro de um prédio, né? Encanamento de água quente, etc, etc, aquecimento central. Então a gente trabalhou muito tempo nisso daí, até um certo ponto. Depois foi ser motorista de uma família, né? Motorista em 1990. Estava meio cansado de trabalhar de encanador, fui trabalhar de motorista. Foi por pouco tempo. Aí entrou o colo vermelho, lascou tudo e eu tive que sair fora. Mas é isso aí, meu amigo. E válvula hidra? Válvula hidra é fácil. De vez em quando você tem que lubrificar ela com vaselina. E de preferência com vaselina pastosa, não a líquida, pastosa. Tem o couro, agora deve ser uma borracha. Você tem a câmara onde trabalha o carretel. O carretel trabalha naquela câmara, você tem que sempre, principalmente época de frio, ele fica meio duro. Quando se aperta o botão, ele demora um pouco. É falta de lubrificação. De vez em quando você desmonta e lubrifica, monta novamente, né? Tem que... Os assentos que vai, quando você parafusa, tem que vedar. Os lugares de vedação tem que ficar vedada. Não pode vazar nada, senão ela dispara, né? E é isso aí, meu amigo Paulo. Vou conversar e não vou longe. Vai. Prossiga. Ok. PY2, Romeu, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém? Ok. Então a gente prossegue. E sabe que eu já vi várias vezes, né, mexer com isso, mas é um negócio que não consigo fazer, ok? Já tentei um monte de vezes, né, mexer com reparo de válvula hidra. Várias válvulas, tem de vários tipos, né, marcas, enfim. Não adianta. Alguma coisa no final dá errado. Ou trava, ou a água sai ali pela frente, ou se aperta, não volta. Coisa de amador, né? Amador pé de chinelo ainda, né? Mas tá bom. Tá bom, também se souber fazer tudo, você não chama lá o profissional para te ajudar, né, Reinaldo? Tem que ter alguma coisa que você não consegue, né? Pintura, por exemplo, eu aprendi na marra, né? Eu casei e cadê grana, né? Acaba, né? Tem uma hora que chega, a grana chega no final. Mesmo você ganhando lá um presente lá de um padrinho, de outro, né? Um irmão, né? O pai, sempre o pessoal dá uma coisinha para ajudar, né, Reinaldo? Mas não tinha tudo, né? Então faltou muita coisa, né? E uma das, né, coisas que faltaram no casamento foi a pintura lá do apertamento, ok? E tudo, né? Parede, teto, cozinha, banheiro, tudo por pintar, né? E sem grana, eu falei, bom, e agora, né? Então agora eu compro a tinta e eu pinto, né? Eu aprendi a pintar na marra, né? O primeiro quarto, fazendo um monte de sujeira, tal, depois você vai aprendendo, né? Pegar a quantidade de tinta certa no rolo, né? Tem que ter as manhas, né, Renato? O segundo quarto já foi melhor, né? O banheirinho já me sai bem melhor depois, né? E rodapé também, que enche a paciência, né? Tinha que comprar aquela fitinha branca para não fazer um serviço de porco, né? Aí você passa aquela fitinha branca, né? Dá um acabamento legal e não fica borrado, né, o serviço. Mas deu certo, né? No final, ficou tudo pintadinho, ficou legal, né? E tudo no braço, né? Tudo ali no braço. Mesmo assim, faltava a mesa da cozinha, né? A gente comprou, não sei aonde, em Suaves,
e longas prestações, hein? Quando a gente casa, dessa forma, né, Reinaldo? Ganha, né? Muita coisa, né? Ganha lá um conjunto de pratos, isso, e talheres e tal, mas geladeira eu ganhei, micro-ondas eu ganhei, né? Enfim. Mas falta muita coisa, né? E com isso você põe mãos à obra, né? Aí você vai e aprende a pintar, né? Porque eu só via, né? É bico, né? Quando você vê o pessoal pintar, você fala que é bico. Quando você vai pintar, você vê que não é tão bico assim, né? Tem as manhas, né? O pincel, a quantidade de tinta, né? O rolo tem que ser bom, né? Vai pegar um rolo da porcaria também. Não rende, né? Enfim, tinta boa, né? Comprar uma souvenir, uma tinta de primeira, né? Pelo menos na tinta a gente capricha, né? E deu certo, né? Ficou pintadinho ali. Até nasceu o Daniel, depois a Paola, que rabisca tudo a parede, né? É o meu serviço de Leonardo da Vinci, foi por água abaixo, viu, Reinaldo? PY2EXU, Romeo, Charlie Oscar, adiante. É verdade. Negócio de pintura. Tem que ter a trincha, né? Uma trincha para você dar entre o forro e a parede, né? Você, por exemplo, o forro, o teto, normalmente é branco, né? Trabalha as guarnições de gesso aí entre a laje e a parede, né? Vai uma guarnição. Você tem que trabalhar com a trincha também para o rolo chega até perto do forro, né? Por exemplo, até perto. Se não tem, geralmente tem guarnição, né? Mas quando não tem guarnição de gesso, né? Então, você com a trincha, você... trincha quer dizer não que nem um pincel de umas 2,5 polegadas, mais ou menos assim, que você molha no souvenir, aí você passa ali, você não chegar com o rolo até a parte para não manchar a parte do teto. E o rolo tem que ser de lã. Não sei se é lã de carneiro, mas é de lã. Vai comprar aquele de espuma não, que não fica legal, não. Tem que ser de lã. Mais ou menos, eu não sou expert de pintura, nunca pintei assim, mas eu já vi pintar tal, se precisar, mas eu prefiro chamar uma pessoa que tem experiência. Agora já não estou mais fazendo quase mais nada, viu? Até para furar a parede com broca, eu chamo lá uma pessoa, pago e parafuso aqui, às vezes eu compro alguma coisa. Comprei aí um calibrador de pneu, né? Igual de posto de gasolina, né? Para não ir até o posto de gasolina, calibrar pneu, então eu comprei um calibrador. Tem um compressor, não é grande, um compressor razoável, e então eu mandei instalar, né? Parafusar tudo. Então eu quero encher o pneu, aí eu coloco lá a calibragem, né? Marcando ali. Aí ele apita quando o pneu está cheio, aquela coisa toda. Então, qualquer serviço que eu tenho aí, às vezes eu chamo um colega aí, ele vem aí, luminária, colocar luminária. Até eu coloco luz para acender na calçada. Ilumina até a calçada, acredite se quiser. Coloquei. Porque tem muitas árvores aqui, meu terreno é de esquina, né? E eu tenho árvores nos dois lados, que eu plantei. Eu gosto muito de árvore, mas dá trabalho, mas tá aí, tá colocada. O pessoal desfruta, né, da sombra, pôr o carro embaixo, aquela coisa toda. Então, eu tenho aqui uma inquilina aqui, que ela levanta de madrugada, fala, é um escuro aqui, senhor Renato. Passo aqui, é escuro aqui, é perigoso. Eu falei, eu vou pôr uma lâmpada aí para iluminar aqui para você, aí não passar no escuro, aí você enxergar quem está atrás da árvore.
Aí iluminei, coloquei uma luminária de 50 watts e mais 2 luminárias menores. Deu para clarear. A mulher ficou satisfeita, falei, tá bom. Na parte da rua tem a luz do poste aí que clareia toda a rua, então não precisa, né? Só na parte de baixo. E assim, a gente vai fazendo as coisas dentro das nossas necessidades, né? Quando tem que subir na torre, tem que chamar gente para fazer isso aí, coisa que eu fazia, eu subia na torre, eu que montei a minha torre, mas agora não dá mais. Então a gente chama lá o Robertinho, ou chama lá o Terremoto, né? Os dois aí que... O Roberto já é mais ocupado, trabalha aí numa firma aí, então pegar ele desocupado é difícil, né? Então eu chamo o Terremoto. O Terremoto é o Rogério, o nome dele é Rogério. Então é isso aí, quando precisa de alguma coisa, eu tenho que chamar as turmas para subir, mexer com antena, né? Então não dá mais para mim, viu, Paulo? A gente tem que pôr no seu lugar, né? Não vamos facilitar para dar um acidente aí e ficar pior, né? Prossiga, meu jovem, PY2EXU, PY2EXU, escuta, prossegue. Ok. Mais alguém na frequência? Ok. Quem tá mandando um baita abraço é o Alex. Tá bom, Reinaldo? Nosso amigo Alex, PY2 Alpha, Mike Papa. Mandou um baita abraço e tudo de bom pro amigo. É isso aí, Alex. Reinaldo Prates, a todo vapor, hein? Também já aprontou muito, né, Reinaldo? O Roberto também, né? Foi o Roberto que montou a minha torre aqui, tá bom? E ele estava comentando, né, que fez outro dia aí manutenção na sua torre. E logo na sequência ele veio montar a minha aqui, né? Você que fez a manutenção lá do Reinaldo Prates? Então nota 10, hein? Porque ele chega a final de escala para mim. Então pode fazer, porque tá aprovado, né, Reinaldo? O Robertinho, para quem não conhece, é a única estação extraterrestre com indicativo, né? É o PY2ET, né, Reinaldo? Estação de PY2ET, só o Roberto mesmo, né? PY2 extraterrestre, é isso aí. Que mais? Positivo, Alex. Ermelino Matarazzo. Tá do lado aí, do lado do evento, hein? Aliás, teve, né, semana passada, né? Dia 8. Dia 8 foi o primeiro encontro de radioamadores. Ermelino Matarazzo. Quem perdeu, azar, né? Só a semana que vem. Não agora, nesse domingo, só o outro, né? É domingo sim, domingo não, né, Alex? É isso aí. Que mais, Reinaldo? Quanto às peripécias aí, entendido. E quanto à mocinha ali que queria uma iluminação melhor, é bom, né? Deixa ali mais tranquilo, não tem perigo ali tropeçar também no escuro, né? É maravilha. Falando em luminário, eu preciso trocar uma lâmpada do corredor aqui, hein? Já me pediram um monte de vezes. Tá? Normalmente, quando a palavra mágica é a seguinte, Reinaldo. Outro dia tinha também um buraco que eu tinha que fechar na parede, né? Manja aquele exaustor antigo de parede, né, que a senhora sua mãe tinha, né, ou tem ainda, né, na sua casa, não sei, né? E tinha um desses exaustor antigo, né, de parede. E muito velho, né? Aí arranquei, né, e pus aquele mais moderninho, né, que é em cima do fogão, manja. Aí ficou buraco na parede, né? Aí a Rose falou, como que você vai fechar esse buraco? Logo, logo eu fecho, né? Tinha cimento, tinha tijolo, né? Era bico, né? Fazer um cimentadinho ali, né? O tijolo, né? Você quebra ali, pá, né? Fecha, passa a massa e depois uma tinta por cima, né? Só que eu estava demorando muito, hein, Reinaldo? Aí a esposa falou, vou ligar lá pro pedreiro, ligar pro seu João para ele fazer isso, hein? Ela pegou o celular e falou, não. Eu tinha combinado de fazer justamente hoje, né? Você vê que coincidência. Pô, o cara vai me cobrar R$100 para fazer um buraquinho lá com tijolo e cimento? Ou mais, né, Reinaldo? Eu falei, não, negativo, hein? Esses R$100 eu
compra um conector novo, né? O 2 ou 10, enfim. E rapidinho eu fiz, hein? É que a mulher, quando quer que você faz a coisa rápida, ela vai por esse lado, né? Fala, deixa eu ligar lá, ele vem e você paga, né? E o pior é que a gente paga a conta, né, Renato? Não, deixa que eu arremato. Em 15 minutos eu fiz, né? Cimento, areia, tijolo, quebrei, papá. 2 minutos estava pronto, hein, Renato? Que coisa, né? Como as esposas têm um jeitinho certo para conseguir da gente o que elas querem, né? PY2, Romeo, Charlie, Oscar, adiante. Serviço de pedreiro. Tem que ter um jogo na mão, né? Você jogar massa. Você tem que ter um jogo na mão. Senão você pega a massa com a colher assim, na hora que você for jogar, a massa cai tudo da colher. Tem que ter uma munheca. A munheca, você tem que... Sabe como é que é? Aquele jogo com a munheca. Principalmente quando você vai chapiscar, né? Mas aí você pega a desempenadeira, põe a massa na desempenadeira, chega a desempenadeira perto ali de onde você vai rebocar, ali você já empurra ali a massa ali com a colher ali e vai preenchendo ali, né? Se for tijolo baiano, naquele tijolo vermelho, né? Aquele tijolo que chama tijolo baiano, né? Aqueles brocos de tijolo. Aí você tem que chapiscar, né? Chapiscar para quando você for rebocar a massa grudar bem naquele, porque aquele tijolo lá, essa massa que você for rebocar for fraca, ela depois solta, né? Rapaz, para quem trabalhou em obra sabe muito bem o que é, rapaz. Eu trabalhei muitos anos, né? Muitos anos e no fim das contas fui trabalhar num hospital, né, rapaz? Trabalhar de operador de máquina. Entrei como operador de máquina. Eram umas máquinas de lavagem de roupa de hospital. Lavar roupa do hospital. E também tem que saber jogar, colocar roupa, a quantidade de... Tem que pesar, você tem que pesar a roupa na balança, para pôr a quantidade certa, os ingredientes pela dosagem certa, para poder o lençol a roupa ficar bem limpa, né? Roupa de hospital, você sabe como é que era. Mas como eu trabalhei de encanador, né? Eu falei, vou trabalhar na manutenção. Aí entrei na manutenção, né? Para trabalhar na manutenção, rapaz. Eu vou dizer uma coisa para você, uma decepção. Não tinha ferramenta para trabalhar. E no fim das contas eu levei ferramenta minha. Aí o cara falou, você fica trazendo ferramenta aí. E falei, mas eu escuto, o cara manda fazer o serviço, não tem a ferramenta, fica olhando, não faz o serviço. E o pessoal gostava a maioria de dar nó, sabe como é que é? E a gente que é acostumado a trabalhar, né? A gente não ficava aí cozinhando o galo, que nem fala o outro. Vamos trabalhar, pô. Você está aqui para trabalhar ou para quê, pô? Você quer ganhar sem trabalhar? Eu sei que já invoquei com os caras lá e... geralmente de cara bêbado, geralmente os caras que parece incrível, né? Esses caras que vai trabalhar em serviço público aí, uma grande parte gosta de uma manguaça, né? De lá fui trabalhar no mesmo local, fui trabalhar no tráfico de ambulância, despachar ambulância, depois fui trabalhar no almoxerifado, depois entrou lá um sistema que me puseram lá, entrou o PAS. Eu não aceitei, aí mandaram eu lá era para ir para Penha, né?
daqui de onde eu moro, Sapopemba, aqui, ir para Penha. Aí eu escolhi lá para São Mateus. Aí fui trabalhar de vigia à noite. Pai, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a pessoa olha para você e fala, pô, o cara, né, tem um terreno grande lá onde o cara mora e tal, né? Não sabe o sacrifício que a gente lutou na vida, né? Para poder sobreviver, poder se alimentar, ter alguma coisa. E digo outra coisa para você. Nessa época que eu trabalhei na prefeitura, nunca teve um aumento. Nunca, nunca. Entrava prefeito, saía prefeito, entrava prefeito, saía. Entrou uns 4 ou 5 prefeitos. Você sabe que de 4 em 4 anos, né? Nunca teve um aumento. A gente, para ter alguma coisa, você tinha que fazer um financiamento para comprar alguma coisa que você gostaria de ter. Depois você tinha que fazer um refinanciamento para pagar o financiamento. Então vivia sempre situação precária. Essa é a vida de um servidor público. Eu acredito que municipal e estadual. Pelo menos municipal, estadual não sei direito, mas acho que é a mesma coisa. E essa é uma parte da vida da gente, viu, o Paulo? Prossiga. Positivo. PY2EXU Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Deixa eu abrir espaço aí. Mais alguém na frequência? Ok. Ninguém adentrou, então a gente continua. É aquilo que a minha avó falava, né? Rapadura é doce, mas não é mole, né, Reinaldo? Não é brincadeira, né? E, cara, para ficar na moleza tem de monte, né? É o que você falou. E negócio de uma pinguinha, né, no final da tarde ali, e não quer saber de trabalhar, né? Ou estraga a ferramenta, né? Não sei o que é o pior, né? Às vezes não ter a ferramenta, né, Reinaldo? O cara que não sabe usar direito a ferramenta, né? Que estraga. Né? Pega chave de fenda para martelar, né? Chave de fenda não foi feita para martelar, né? Quer dizer, tem um martelo, mas martela na chave de fenda, estraga, né? Entorta, quebra aquela base da chave, né? A empunhadura, ele não se segura, aperta, né? Tudo tem a ferramenta correta, né? O alicate, uma chave de boca, né? Enfim. Mas é complicado, né? Tem uns caras que até compram, né? Ferramenta aí caríssima e estraga ele mesmo, né? Ele mesmo estraga a ferramenta que não usa de forma correta, né, Reinaldo? Cada coisa no seu lugar, né? Estava falando da desempenadeira, né? Não, acabei não usando, ok? Foi só na colher mesmo, que era um buraquinho na parede lá em cima, né? Você põe exaustor, né? Aqueles equipamentos para tirar a gordura da cozinha, né? E como tinha mais moderninho, né? Em cima do fogão, né, de aço inox, aqui, e aquele buraco na parede, né? Não era buraco. Era o exaustor antigo mesmo, né? Com gordura e tal. E aí, vai tirar quando fecha o buraco, né? Eu tirei, mas não tinha fechado o buraco, mas com um balde ali eu dei conta do recado, hein? E acho que 2 tijolos, nem 2 tijolos, né? Que é um buraquinho tão pequeno, né? Você quebra ali, né? E vai pondo os pedacinhos de tijolo com cimento e arremata com a pá mesmo, né? Então, nem precisou da desempenadeira, ok? E modéstia à parte ficou bom, né? Aí eu falei, ó, tá vendo que serviço de profissional, né? Você vai cobrar um serviço desse, né? O cara ia me cobrar uns R$ 150, né? Falei, tá doido. Eu faço e economizo 150, né, Reinaldo? É isso aí. Uma tintinha por cima, 2 palitos, né? Bom, quanto aos demais comentários, entendido. Complicado, né? Serviço público tem um lado bom, né? Que muita gente fala, você está ali com a certeza, né, do emprego, da função, sim. Em compensação, né? Você às vezes não tem chance de crescer muito, né? Você fica ali meio parado naquela mesma função muitos anos, né? E é o que você falou, às vezes o reajuste de salário passam 2, 3 anos, 4, e cadê o reajuste, né? E a inflação comendo dinheiro, né? E o patrão, né, que é o estado ou município, nada de reajuste, né, Reinaldo? É complicado, né? Não é brincadeira.
9h10. Lembrando, os amigos, estamos aí na aula número 3 de telegrafia, ok? Quem faz o curso aí com a gente, pega aí na playlist lá no nosso canal, aula número 1, aula número 2 e acompanha o curso com a gente. Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. E dá tempo ainda, né, Reinaldo? Quem quiser fazer CW aí com a gente, aproveita a promoção, hein? De graça aí para todo mundo. Que coisa boa, hein, Reinaldo? De graça e o pessoal não quer, hein, Reinaldo? Não, tem muita gente fazendo, né? Mas tem aquela história, né? Que o pessoal fala, de graça tem injeção na testa. Olha, eu não tomo injeção de graça na testa, mas o curso de CW até que vai, né, Reinaldo? PY2EXU Romeo Charlie Oscar, adiante. 9h10, 11 minutos, né? Mais ou menos. É importante, é legal o que você faz aí de ensinar, né? Você já está contribuindo em ensinar as pessoas que se interessam em aprender, em querer tirar o Y, né? Sinceramente falando para você, eu no meu caso, por exemplo, eu não tenho intenção de aprender, porque eu já tenho a minha idade também, já não vai adiantar muito eu aprender. E para PY, a única coisa que eu poderia, se eu tivesse um rádio aí para entrar em frequências aí de 40 metros, outras frequências aí, eu não tenho esse rádio. Eu já vendi, desacursoei os 11 metros, acabei vendendo, até vendi lá pro Menezes lá. O Menezes agora está trabalhando, viu, Paulo? Se não sabe. O Menezes, PY2, Golf Mike Serra, ele está trabalhando no serviço que ele aposentou e agora ele voltou no mesmo trabalho, chamaram ele. Rapaz do céu! Você acredita, o Paulo, que a voz dele mudou? Eu não reconheci a voz dele. Falei, mas é o Menezes mesmo? É, o Menezes. Limpou, a voz dele limpou. Que ele fala meio... um jeito... Parece que a garganta tá meia esquisita, né? Meia inflamada. E a voz saiu limpíssima. Falei, caramba! Porque ele gosta de tomar umas, né? Umas. Come bem. Ele fala, não, eu bebo, mas não é uma coisa saber dosar, né? Saber beber, né? Come bem, comidas que eu não posso nem pensar em comer, mas ele está trabalhando, voltou a trabalhar, está contente que voltou a trabalhar. E então ele entra talvez aí fim de semana aí para poder cumprimentar o pessoal aí. E é isso aí. E isso é do nosso amigo, né? Vendi o rádio para ele. Aí eu falei, aí precisava fazer um serviço aí para ajudar aí uma reforma aí onde meu filho, na época, antes de morrer, né? Chovia lá em cima da cabeça dele. Eu falei, eu vou chamar um pedreiro aí, arrumar, fazer uma impermeabilização, fazer um piso nas lajes, né? Teve que reforçar a laje, fazer viga transversal, da frente até o fundo para segurar a laje que balançava. Eu gastei uma nota mais ou menos aí, né? Para ajudar, para pelo menos não chover na cabeça dele e da família dele, né? E aí vendi o rádio, peguei uns trocados que eu peguei do rádio
Dá para pagar pedreiro, pagar material, quer dizer, para ajudar, né? Então, tirar o indicativo para PY seria só para você falar na 40 metros e outras frequências. Mas como o meu interesse é ficar aqui no VHF, até quando eu morrer, 11 metros eu comprei um rádio recentemente aí, não sei, é difícil você encontrar um local que tenha uma conversa, que dá para você conversar alguma coisa substancial, né? Mas o rádio está aí. Tá? Se acontecer de alguém ficar com vontade de falar no 11 metros, a gente vai em determinado canal, mata a saudade, entendeu? E pronto. Mas prossiga aí, 9 horas e 15 minutos, 9h15, 9h16, mais ou menos isso daí. Prossiga, Paulo, PY2EXU, PY2EXU, escuta, prossiga. Ok. PY2 Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. Ninguém adentrou e a gente prossegue. Começando lá de trás, né, quanto à opção aí do amigo, eu também respeito. Né, não sei se você conheceu o Renato, PY2LXH, né? O Renato foi um dos comandantes da rodada do GEI, ok? Em 80 metros. Um cara muito, muito inteligente, trabalhou na Pirelli muitos anos, aliás, se aposentou na Pirelli, né? Foi conhecer a Pirelli lá na Itália, ok? E tinha um trabalho ali super importante na Pirelli. Ele que acompanhou a colocação dos cabos ali até Ilhabela, ok? Exatamente. Né? Todo o cabeamento de energia, né, que saiu do continente até Ilhabela, e São Sebastião, ok? Então, fizeram todos os cálculos dentro do local, e a Pirelli, né, ficou incumbida de fazer um cabo super resistente, né? Uma bitela ali de cabo, né? Uma ignorância, né, de bitola, né, para levar toda a energia para Ilhabela, ok? E o Renato foi incumbido de fazer esse trabalho, né? Então foi um caminho enorme, uma bobina, né, imensa para, né, atravessar de São Sebastião até Ilhabela, ok? E ele acompanhou todo o trabalho, né? A instalação lá dos cabos, tudo cabo subterrâneo, né? E depois a finalização, né? Enfim. Então, o Renato, por exemplo, era um desses radioamadores que nunca fez promoção classe B ou classe A, tá bom? A vida inteira foi classe C, porém, era um cara que eu tirava o chapéu, né? Um cara muito esperto, muito inteligente, né? E comandava a rodada ali com mão de ferro, né? Ele era um comandante durão, hein? Aí daquele que não respeitasse lá a ordem dele, né? Que atravessasse a rodada, ele puxava a orelha, viu? Reinaldo, esse era um comandante de linha dura mesmo, hein? Mas era um cara muito esperto, muito inteligente, ok? Muito trabalhador, né? Enfim. Eu tiro meu chapéu para ele, né? É um cara que, né, sendo classe C, ou classe B, ou classe a consideração que eu tinha por ele, tenho, né? A consideração que eu tenho por ele é a mesmíssima, ok? Então, o que eu falo, né? Isso é independente, né? Se o amigo radioamador é classe A, B ou C, é tudo igual, né, Reinaldo? Eu não vejo nenhuma diferença. Né? Todos são amigos, né? Todos são irmãos, né, Reinaldo? Não tem que ter nenhum tipo de preconceito, né? Acho que é a pior besteira isso, né? Quem tem, né? A gente sabe que tem, né, Reinaldo? Tem radioamadores que tem lá um certo preconceito, né? A gente sabe disso. Bom, quanto ao Menezes, sim, ele passou na rodada domingo passado, né? Passado ou retrasado, um dos dois. Foi nesse domingo, acho que foi no outro. E ele comentou, né, que tinha sido chamado para o batente, super contente, né, trabalhando novamente, enfim. Falei, poxa, legal, né? Bacana que ele também está em forma, né? Ele está firme, forte, está com saúde, né? Então, isso é muito bom, né? E outra, uma graninha a mais no final do mês, hein? Porque a nossa aposentadoria aqui no Brasil é uma maravilha, né, Reinaldo? Você vive como rei, né?
Meio como o rei, né? Não vou falar da onde, mas vive, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2, Romeo, Charlie, Oscar, adiante. Perfeitamente. O Renato, né? Eu não sei se eu já conversei com ele, né? 40 metros não tenho, né? Já faz 40 metros falava na faixinha, né? Falava na faixinha com alguns amigos aí que ficava lá, tal. Eu consegui falar, na época eu tinha um rádio, né? Consegui falar. Mas estendi aqui uma antena aqui para 40 metros, né? De fio. Até que veio fazer foi o Robertinho. Até veio o Robertinho fazer para mim. Mas aí meu filho começou a me encher a paciência. Pô, tá, esse fio aqui vem aqui pro meu lado e não sei o quê. Peguei, falei, tá bom, tá, eu vou tirar daí do teu lado, né? Porque tinha que, às vezes, entrar lá, do lado que ele mora lá, e eu peguei, acabei tirando de lá, pra não, sabe, não dá conversa mole, né? Se tem tua casa, o teu terreno, você não manda no teu terreno, né? As famílias que moram no terreno querem ter o direito de mandar mais do que você no terreno, né? Isso está acontecendo até recentemente aí, rapaz. Cada coisa que eu sei que não é uma coisa particular, mas tem certas coisas que às vezes eu fico pensando, como é que pode o ser humano mora no que é teu ainda, que é da ordem, e ainda querer que a pessoa da família saia do terreno para ir para a casa dele. Coisas que acontece e você fala, não acredito uma coisa dessa. Quando você mora junto com família, no mesmo terreno, mesmo sendo o terreno seu, da tua mulher, e se você põe alguém para morar dentro do terreno, sempre tem um blá blá blá, né, rapaz? E ainda quando às vezes se mete onde não é para se meter, né? A gente às vezes tem que chegar e falar, ó, você fica pro teu lado lá, não desce para cá não, hein? Fica para lá, fica pro teu lado. Para mim não mandar embora daqui para fora, né? Fica lá no teu canto lá, você sai ganhando. Fica, não desce mais aqui, faz favor. É certas coisas que acontece dentro de famílias, não é em todas, não acontece. A vida continua. Hoje você vai até que hora aí, Paulo? Até que hora que você vai poder ficar no rádio hoje? Ok. PY2, Romeo, Charlie, Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém na frequência? Ok. Agora janeiro é bem tranquilo, né? O patrão falou que eu podia ficar uns dias em casa, né? Então, você não aguenta, né? Eu saio, vou em supermercado, vou em banco. Mas eu faço muita coisa a pé, viu, Reinaldo? Para você não acostumar a ficar na boa, né? De carro para cima, para baixo. Né? Então, vou a pé mesmo, né? Vou até longe. Às vezes, outro dia era um domingo. Não era um domingo, era um sábado. Né? Isso aqui do aeroporto de Congonhas, fui até Santo Amaro, ok? Passo Borba Gato, é longe, né? Passo Borba Gato, chega lá na Praça Floriano Peixoto. Né? 1h30, né? 1h30 para voltar. Para ir eu fui em 1 hora, ok? Em 1 hora eu saí do aeroporto de Congonhas até Praça Floriano Peixoto. Né? Para voltar eu fiz em 1h30, ok? Foi um sábado que eu fui doar sangue pro Murilinho, né? Filho do Fernando. Você conhece o Fernando, né? O Reinaldo.
e ele estava na UTI, precisando de doadores de sangue, e a gente pede, né? Pessoal, ajuda, tal. Né, colabora, o Murilinho, filho do Fernando, o radioamador, e muita gente colaborou, né? Eu falei, poxa, eu vou ajudar também, né? Eu dou sangue, né? Já há muitos anos, né, que eu venho doando sangue, e o ano passado inteirinho foi praticamente para o Murilinho, ok? Foi no começo do ano, está fazendo um ano agora, né? Foi no começo do ano, eu doei para o Murilinho. Tudo bem que não é esse mesmo sangue, né? Vai para o banco de sangue, ele usa outro, e esse sangue nosso complementa, né, o espaço daquele sangue que ele usou, né? Aí depois foi em maio, junho, eu fui novamente, né, lá para o Murilinho, mas ele já tinha saído, né? Ainda bem, já tinha saído, estava em casa, né, com a família. Aí eu fui uma segunda vez, e agora, final do ano, novembro, eu fui a terceira vez, ok? E nessa última vez eu fui a pé até Santo Amaro, né? Falei, pô, é um sábado bonito, sol, né? Vou andar um pouco, né? E fui 1 hora de caminhada para ir e 1 hora e meia para voltar, né? Então você fala, não quer descansar um pouco, né? Mal sabia ela que ia voltar a pé, né? Porque não é aconselhável, né? Você doa sangue, né? Normalmente o pessoal fica lá sentado um tempo e tal, né? E eu falei, não, negativo, hein? Quer descansar alguma coisa? Eu falei, não, não quero não. Aí levantei, passei lá no Comes e Bebes, né? Sabe quando você doa sangue, tem um departamento ali que tem um suquinho, tem sanduíche, né? Tem bolachinha, que mais? Chocolate, tem ali uns negócio de amendoim ali. Docinho, né? Eu passei naquele departamento e fiz a festa, hein, Reinaldo? Nossa, comi mesmo. Sabe que eu nunca tive vergonha, né? Eu vou nesses lugares, eu tô com fome, eu como, né? E eu tinha doado sangue, falei, bom, tenho direito, né? Aí enchi a barriga, comi bem mesmo e depois caí fora, né? Mas para voltar, eu falei, bom, eu tô a pé, né? Eu vou na boa, né? Aí para voltar, eu voltei 1 hora e meia, ok? Mas fui e voltei a pé até a região lá de Santo Amaro, ok? Para essa Floriano Peixoto. Agora, daqui uns meses eu volto novamente doar sangue nesse mesmo local, ok? Então, tem que colaborar, né? Tem que ajudar aí. Nossos irmãos estão precisando de sangue e a gente pode, né? Pode ajudar, né? Vamos doar sangue, né, Reinaldo? Agora, quem não pode, né, doença ou algum outro fator, tranquilo. Agora, quem pode, colabora, né? Não custa nada ajudar um ser humano, né, Reinaldo? Bom, mais alguém na frequência? O grande Ribeiro, olha aí, ó. O Ribeiro chegando. Esse entende do assunto, viu, Reinaldo? Eletrônica, né, com Ribeiro, hein? E aí, tudo em paz, tranquilo? P2 Sierra, Fox, Tucuruvi. Fala, Ribeiro, grande abraço, adiante.
Ok. PY2 Sierra Fox Fox, Ribeiro, Tucuruvi. É isso aí, Ribeiro. Hoje estou vendo um pouquinho de fritura, hein? Não sei se é potência baixa ou antena diferente. Uma hora você trabalha com vertical, uma hora com direcional. Não sei se está com outra antena ou com rádio de menor potência, ok? Ouvi o câmbio, mas com bastante fritura. Tá bom, Ribeiro? Vou passar para o Reinaldo, ele deve ter te ouvido aí numa boa. PY2 Romeo, Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. Está aí o nosso amigo Ribeiro. PY2 Sierra Fox Fox. Aí por Tucuruvi. Um bom dia para você, viu, Ribeiro? Ô, Ribeiro, tô lá no 580 agora, viu, Ribeiro? E lá no 550, o pessoal não escuta algumas estações. E então eu tô agora no 580 para aqueles que não chegam lá, eu vou conseguir recebê-los lá no 580. Porque às vezes a conversa ali, ela se estende muito longamente para duas pessoas e os demais ficam esperando e não conseguem ter sua oportunidade, viu, senhor Ribeiro? Qualquer coisa, se o senhor quiser, tiver tempo, estamos lá na parte da manhã, lá um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, das 10 em diante, lá a gente vai ficar lá um pouquinho, viu, senhor Ribeiro? Um forte abraço ao senhor. Perfeitamente. Paulo, dá continuidade, 9 horas 31 ou 32, mais ou menos. O tempo passa, o tempo voa. Eu não tomei café ainda, mas daqui alguns minutos aí, depois eu vou tomar meu café lá. Comer um pão com café com leite aí. O Paulo também não ofereceu nada hoje para mim, viu, Paulo? Você não me ofereceu nada, não. Nem café, nem rosquinha, nem nada. Hoje não tem, na semana não tem, só fim de semana não, Paulo. Exatamente. Contenção de gastos, viu, Reinaldo? Agora é só uma aguinha do filtro, hein? E copinho de requeijão, né? Copinho plástico é só de domingo. Cada um que for tomar água ali, lava o copo, né? Aquele sabão de pia, manja. Lava o copo, seca e pega a água lá no filtro, hein? Aí domingo vai ter um cafezinho, uma bolachinha, né? É isso aí. Tem que se fazer uma contenção de gasto, né, Ribeiro? 2023 vai chegar o IPVA, vai chegar IPTU, e aí a coisa fica preta, hein? Nem quero ver o valor, viu, Reinaldo? Quero ver o valor do IPTU, hein? Todo ano tem reajuste, né? Já tá salgado, né? Vai ficar pior do que bacalhau quando você compra ali, que tá aquele monte de sal, hein? Vai ficar mais do que salgado, né, Ribeiro? Ixi. E junta tudo, né? IPTU, IPVA, a Paula ainda está estudando, né? Então tem escola, tem tudo isso. O Daniel já não, né? Ele já toma conta dele mesmo, já tem o dinheirinho dele, né? Ele se vira nos 30. Mas a Paula a gente ajuda, né? Então e lá vem uma pancada tudo no começo do ano, né, Reinaldo? É brincadeira, né? Mas faz parte, né? Bom, mais alguém na frequência? Então deixa eu lá com o nosso amigo Ribeiro. Comenta aí, Ribeiro, qual antena que você está usando? PY2 Sierra Fox Fox, Tucuruvi adiante.
Positivo. Então tá aí. PY2 Sierra Fox Ribeiro. Eu sempre faço uma publicidade do Ribeiro, viu, Reinaldo? Para quem não sabe, né, o Ribeiro foi o homem de frente lá da Delta, hein? Quantos e quantos rádios, né, o Ribeiro não montou, não consertou, né, Ribeiro? Da Intraco também, né? O Ribeiro também trabalhou na Intraco, então esse é o homem que conserta a rádio até dormindo, viu, Reinaldo? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Tá vendo? E parece que agora ele tá criando tartaruga, hein? Você sabia que ele tá criando tartaruga? Ah, não sabia, hein? O que é o Reinaldo? Fazer sopa de tartaruga, é isso, Reinaldo? Ô, Ribeiro, você tá ainda com as tartarugas, né, Ribeiro? Deixa aí com o Paulo aí, prossiga. Ok. PY2 Serra Fox Ribeiro. Tucuruvi. Não sabia dessa história da tartaruga, hein? Ou das tartarugas, né? O Reinaldo Prats. É isso aí. Chega de ferro de solda, né, Ribeiro? Ferro de solda a vida inteira, né? E componentes eletrônicos, e rádio para cá, rádio para lá, né? Enfim. E transformador aqui, outro ali, né, Ribeiro? Delta 100, Delta 120, cara azul, Delta 500, 550, DBR 552, hein, Ribeiro? Nossa, tudo isso dormindo ele conserta, viu, o Reinaldo? Com a mão esquerda ele conserta o DBR 550 e com a mão direita o Delta 120, hein? E com o pé o Intraco. Com o pé ele vai lá no Intraco e conserta, né, Ribeiro? Dá tudo de cor na cabeça dele, viu, Reinaldo? Qualquer rádio você pergunta, ele sabe o componente, o valor, né? Ele fala, ó, você inverteu a polaridade aqui, ó, tá invertido o componente. Só de olhar, né? Só de olhar já manja. Quanta gente perguntava pro Ribeiro, ô Ribeiro, o que eu fiz lá que não tá certo, hein? Tá o componente, como que você pôs ele? Ah, pus assim, tá errado, né? É o contrário, vira, né? Você tá trabalhando de ponta cabeça lá com o componente. Ribeiro foi ponta firme, hein? Quantos rádios ele não consertou, hein? Era o braço direito lá da Delta, viu, Reinaldo? Uma vez eu tive um Delta que estava com problema na chave de mudança de faixas, ok? Eu não cheguei a conhecer o Ribeiro nessa época, ó. Eu nem sei onde que ele trabalhava, né? Se era na Intraco ainda ou na Delta, mas depois o Ribeiro me falou, né? Que essa chave a Delta tinha mandado, né? Um outro fornecedor fazer e fizeram errado, né? Lembra, ô Ribeiro? O fornecedor entregou uma chave lá meia torta, né? Medida lá estava fora, né? E dava mau contato direto. Você punha lá numa banda e de repente sumia, né? Aí você jogava limpa contato, não adiantava nada, né? Aí foi levar na Delta para trocar a chave de mudança de faixas ali, né? É isso aí, coisas da Delta, né, o Ribeiro. Fala, Reinaldo, PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Ok, perfeitamente.
né? Aqui também tem. Aqui em casa, aqui, a dona da pensão aqui, ela tem vários bichos aqui, rapaz. Tartaruga, deve ter umas 3 tartarugas. Tem coelho. Fui num lugar aí que me ofereceram, né? O coelho. Me ofereceram o coelho. Aí eu falei para a dona Pedro, você quer um coelho? A família não está querendo mais. Ela aceitou. Coelho, tartaruga, periquito, galinha, galizé. Gato, tem 2 gatas aqui. Gata. Tem periquito. Uma vez apareceu um saruê aqui, rapaz. Como apareceu, sumiu, rapaz. Eu achei incrível, rapaz. Apareceu um saruê aqui. E deve ter fugido de algum lugar aí, não sei. Como é que apareceu? Ficou aí vários dias aqui, rapaz. A dona da pensão punha comida lá para ele, lá e comia. Saruêzinho. Parece um rato, né? Parece um rato, mas o bico é fino, um bico fino. Animal aqui tem uns montes aqui. Árvore, planta. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem planta em cima de laje, planta nas paredes. Eu vou dizer uma coisa, viu? Ainda bem que aqui dentro de onde eu moro, aqui, ela só tem uma planta só, que é uma espada de São Jorge, só que está aqui. Aí, eu ainda coloquei aqui, mas a única coisa, porque gosta de verde, né? A gente gosta também, mas tudo que é demais também, eu vou te contar, viu? Vou fazer o quê? Você vai falar... Não adianta falar, né? A pessoa, quando gosta de fazer uma coisa, deixa a pessoa, né? Não vai quebrar a vontade que a pessoa tem de possuir planta e os animais, né? Mas é isso aí, seu Paulo. O negócio não é fácil, não. Cada um tem o seu hobby aí. Cada um tem o seu bichinho aí. Eu sei que você tem um gato aí. Eu sei que você tem um gato, de vez em quando ele fica aí perto da tua estação. O gato. O cachorro eu não sei. Você deve de ter cachorro também, né, Paulo? As crianças, geralmente, a família gosta de ter um bichinho, né? Cachorro... Dependendo da casa, não pode ser um animal muito grande, né? Então, é isso aí, seu Paulo. Eu vou ficar até às 10 horas, depois eu vou tomar café e eu vou fazer um Y de canal para ver se tem alguém lá na frequência lá, para o pessoal ir acostumando a chegar lá. Mas dependendo do horário que você vai ficar aí, até que horário que você vai ficar aí, depois eu volto aqui para falar com você. Entendeu, Paulo? Você disse que tá tranquilo aí, de férias coletivas. Começo de ano, né, Paulo? Até pegar no breu aí, deixar as firmas entrar em as atividades, né? Mas fala mais, Paulo. Muitos bichinhos aí no teu QTH? Ok. PY2EXU Romeo Charlie Oscar, Reinaldo. São 9 horas e 45 minutos. Mais alguém? Ok. Não. Tem 2 gatos, mas os 2 são da Paola. Tá bom, Reinaldo. Ela que arranjou os gatos, né? Gosta e... Eu tinha cachorro lá no interior, ok? Lá no interior, quando eu morei lá de 2000 a 2008, era um cachorrão para tomar conta ali, né? Da casa, tudo. E quando eu voltei para São Paulo em 2008, né, que eu voltei pro apartamento, ele ficou na minha mãe, né? Minha mãe tinha uma casa com espaço bom, né? Enfim. E o cachorro não dava no apartamento, não dá, né?
É judiado do animal, né, Reinaldo? Animal grande em apertamento é jogo duro. E quando eu mudei para cá, acho que uma semana antes ele morreu. Né? Tinha até preparado o cantinho dele aqui e tal, mas já estava bem velhinho, né? Então, infelizmente, ele partiu. Aí depois também não tive mais vontade de pegar cachorro, né? Enfim. E só tem os 2 gatos aí da Paola. O Diego, né, que minha mãe brincava que era o Diego Maradona. Eu falei, mãe, faz favor, né? Pode chamar ele de Pelé, né? De Pelé só pode chamar, mas Maradona negativo, né? Ele que é um grande jogador, né? A gente admira o Diego Maradona, que já faleceu. Bom, nosso Pelé também faleceu agora, né? Infelizmente, o nosso grande Pelé também já foi, mas né, minha mãe chamava ele de Diego Maradona. E a gatinha era a Fiona, viu? É, né? É a Fiona. Nome tudo dado pela Paola mesmo, né? Ela escolheu os nomes. Fala Ribeiro, P2 Sierra Fox Fox, do Curuvi adiante. Acho que o Ribeiro já deu no pé. P2 Sierra Fox Fox, Ribeiro. Se mandou, hein? Ribeiro se mandou. Fala, Reinaldo. P2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Pelé e Maradona. Maradona deve ser preto e branco. E o Pelé deve ser de cor preta, né? Logicamente, o gato, né? O gato. Pela lógica, né? Um preto e o outro é preto e branco, né? Positivo, exatamente. É um barato, viu, rapaz? Aqui teve um... Já tive cachorro aqui também, mas eu não, a dona da pensão. Porque eu não gosto de o bicho ficar preso, não gosto. Tem que ficar solto, né? E era até as plantas e acho que o bicho vai arrebentar as plantas. Aí não temos mais, né? Então, uma gata aí que a mulher mudou de um apartamento e disse que no apartamento não podia ter gato lá. Cargas d'água, a inquilina aqui falou se a dona da pensão aqui queria, né? Aceitou tal. Até veio naquela caixa, né? Para o animal ser transportado, tudo veio até um negócio para ela arranhar com a unha e tal. E trouxe aqui, coloquei aqui na minha sala aqui. Aí ela ficou debaixo do sofá. Eu fui pondo comida. Ela foi indo, a gente foi... Mas ela não gosta de ficar aqui dentro, não. Não gostou de ficar aqui dentro. Então, aí eu falei para dona da pensão, então você leva o teu lado lá e... Um dia, rapaz, começou uma brigaiada aqui em cima da laje. Veio outro gato, não sei da onde aí. Eu tive que sair de madrugada, levantar, subir lá na laje. Tem a escada para subir tudo lá na laje. Peguei a gata, né, para trazer ela para baixo. Pus assim, peguei na mão assim. Quando foi para me descer a escada, essa gata me bateu a unha no braço e no meu peito. Tive que soltar ela, né? Acho que ela ficou com medo de descer a escada comigo, né, rapaz? O bicho ficou apavorado, me unhou. Falei pra dona da pensão, falei, ó, fica aí com essa gata aí, que ela não... E... Bom, essa foi uma. A outra, minha neta ganhou essa gata. Uma gata com uma cara que eu nunca vi, uma cara diferente, uma cor diferente, né? Rabo tudo peludo, rabão. Parece um rabo, parece grosso, peludo, né?
Aí trouxe aí e tal, e gosta de colo, né? Mas eles são meio esquisitos, né? A hora que ele não quer que você fica com ele no colo, qualquer coisa, ele já fica nervosinho, né? Nervosinha. Aí você tem que soltar, senão ela capaz de te unhar, né? Eu tenho uma escada aqui dentro, aqui, que eu comprei uma escada, Paulo, para fazer pintura, porque tem um quarto aqui, como não dava para pôr janela em volta, nas laterais, no fundo, nas laterais, e nem na frente, eu tive que levantar o quarto mais aí 1 metro e pouco para cima da outra laje da sala. Aí foi colocada a janela em cima. E eu comprei essa escada somente para fazer manutenção dos dois lados, tanto aqui no meu quarto como onde tem a inquilina, né? Que ficou alto. Você acredita que essa gata aí, ela subiu a escada de alumínio, ela subiu a altura, uns 4 metros de altura, mais ou menos. Um pouco mais, talvez. Ela subiu as 6 escadas, foi subindo. Quando ela chegou lá em cima, no último degrau, e eu aqui na cama deitado, fiquei olhando o que ela ia fazer. Essa gata vai despencar daí de cima, vai cair aqui para baixo. Ah, rapaz, pensei que os meus botões, ela vai pular pro lado do ar-condicionado, né? Que tem um ar-condicionado. Ela vai pular lá, mas não pulou. Aí essa gata fez uma ginástica para descer os degraus. Ela foi descendo de degrau por degrau, porque o gato ele sobe, mas para descer ele tem dificuldade. Entendeu, Paulo? Ele tem dificuldade. Mesmo sendo numa árvore também é a mesma coisa. Outra vez eu tive que subir os caras para pegar o gato lá em cima, pôr ele dentro de um carrinho de feira com tampa. Abri a tampa, pus ele dentro do carrinho de feira, fechei a tampa para poder descer, que senão ele ia me arranhar também, ou cair lá de cima, né? Que ele fica apavorado. Eu sei que essa gata desceu até embaixo, danadinha, mas é danada, viu, rapaz? É danadinha, tá? Faz companhia, né, para dona da pensão. Onde ela vai, a gata vai atrás. Onde ela vai atrás. Mas chega à noite, nós fechamos, ela fecha. As duas gatas é fechada num tipo de uma gaiola grande, né? Que era de periquito. Aí põe os 2 gatos, as 2 gatas lá. Só de manhã cedo que abre para soltar. Porque vem gato à noite aí, se deixar é uma encrenca danada. É isso aí, Paulo. Prossiga. Ok. PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém? Ô, Roberto, bom dia. Grande abraço, tudo de bom pro amigo. Só para encerrar o nosso papo aí sobre as plantas, eu não falei. Né? Você falou de planta e pendura isso, e fura a parede, né? Sabe que isso é coisa de mulher, né, Reinaldo? Minha avó, minha mãe, minha esposa, minha outra avó, tia, toda a mulherada gosta de planta, hein, Reinaldo? Pode perguntar pro Roberto, ó, com certeza a esposa dele também, né, gosta de plantinha aqui na sala, no vaso, pendurada na parede, né, Roberto? Então, em todo local, né? Você vê um monte de plantinha e florzinha. É mulher, né? É coisa de mulher. Não, eu acho bonito, né? Mas eu mesmo não fico comprando plantinha ou pendurando, né? Enfim. É coisa de mulher que gosta mesmo, né? Bom dia, grande abraço, Roberto. PY2, Romeu Bravo Delta, adiante. Maravilha, Paulo. Bom dia a você, a todos, internautas. Bom dia, Reinaldo Prats. Ótima quinta-feira a todos, hein? Tá bom? Hoje o dia começou cedo aqui, viu? 8 horas da manhã já estava dentro de uma Receita Federal. Tá bom, Paulo, acompanhando uma pessoa. Eu vou te contar, menino. Eu acabei de chegar aqui, viu? Eu tomei um cafezinho, falei, deixa eu ver se tem alguém lá para cumprimentar.
Então tá aí, Paulo, prossegue aí que eu tô aqui já resolvendo alguma coisinha aqui no computador, viu? Mas bacana. Passei só para cumprimentá-los. Ótimo dia aí. PY2, Romeu Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Ok. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto. Nossa, quanto tempo que eu não passo lá na Receita Federal, hein? Eu fui muito lá também, mas já fazia uns bons anos que eu não passo por lá, ok? É isso aí, às vezes em quando tem que acordar cedo para resolver os assuntos logo cedo, né, Roberto? Eu sou assim também. Quando tem algum pepino, né, alguma beterraba, abobrinha, seja o que for, a gente resolve logo cedo, né, Reinaldo? Não deixa cozinhar o galo, né? PY2, Romeu Charlie Oscar, Reinaldo Prats, adiante. Perfeitamente. Vamos cumprimentar o Robertinho. PY2, Romeu Bravo Delta. Muito bom dia a você, o Robertinho. Tem o Robertinho, o Roberto, Robertão. Tem vários Roberto, né? Eu falo Robertinho não desfazendo, absolutamente. Que é menor, eu nem conheço pessoalmente você. Você deve ser, não sei a sua altura, nem o formato do seu corpo, né? Mas eu coloquei Robertinho. Se você não gostar, eu chamo de Roberto aí, não tem problema nenhum, viu? Prazeraço aí ouvi-lo nesse momento, tá bom? Robertinho, beleza pura. Eu tô lá no 580 agora, viu, Robertinho? 580 ali. De vez em quando você vai me encontrar lá. 146-580. Então, uma atenção melhor para aqueles que não chegam um pouco com dificuldade, né? Você consegue ouvir, mas os que estão junto comigo não conseguem. Aí eu não sei se eles ficam meio... Não sei internamente o que eles sentem, né? Mas de não escutar uma ou outra estação. Tem gente que também não gosta de ter muita gente na rodada, né? Eu sou daqueles que já fui acostumado a ter várias pessoas na rodada, passa para um, passa para outro, passa para outro. Eu quase que... Aí nessas alturas eu quase não falo muito, né? Aí já solto logo a frequência quando tem pouca gente. Quando tem pouca, a gente começa mais, mas quando tem várias pessoas, tem que ser mais rápido, né? Soltar rapidamente, senão o pessoal já sai fora aí. Mas é isso aí, prazeraço, hein? Eu vou aproveitar, Paulo, vou aproveitar e tomar um café com leite, comer um pão, e conforme for, você vai permanecer mais tempo aí, a gente volta aí para encher mais balão de ar aí. Eu não sei se você está gostando aí da minha presença aqui, que eu falo demais, viu, Roberto, o Paulo? Eu falo às vezes mais do que devia falar, né? Mas estou eu, você só e tal, mas não tem mais gente, a gente procura ser mais rápido aí, menos tempo, né? Então, se você me permite, eu vou tomar um café com leite aqui. Tem que esquentar a água, misturar o pó de café, o açúcar, o leite em pó. É tudo aqui em pó. Esquentar o pão. Você compra o pão, por exemplo, comprou o pão ontem. Hoje o pão tem que esquentar ele. Não vai jogar o pão fora, né, meu? O pão tá mole e você põe ele aí na lancheira, né? Liga a lancheira aí, ele fica crocante. Prossiga aí, Paulo. Daqui a pouco, então, se você for continuar mais um pouco, eu volto aí para a gente falar mais um pouquinho. Ok. Não, mas é dessa forma. Eu também compro pão aí que, né, você põe lá no forninho, fica crocante, né, Reinaldo? Roberto e amigos. Falando em amigos, está chegando o Paulo. Paulo Fênix, bom dia, grande abraço. Tudo de bom, obrigado pelos votos, tá bom, Paulo?
Para você, Marisa, toda a família aí, um baita abraço, hein? Grande Paulo Fênix. Ele é grande mesmo, hein, Reinaldo? Paulo Fênix. Quando eu conheci, eu fui olhando para cima, olhando. Depois de uns 15 minutos, parei de olhar, né? Ele falava, pô, esse cara é exagerado, nem tanto, né? Mas eu respeito, né? Respeito. Porque o homem impõe respeito, viu, Reinaldo? Tem que tomar cuidado com o Paulo Fênix, hein? Procuro ser amigo, não deixar ele bravo, viu, Reinaldo? E aí, Paulo, tranquilo. Amigão, né? Nossa, Paulo Fênix, baita amigo. Bom, quanto aos comentários de pão, de café, essa coisa toda, desse jeito. Quanto à rodada, é o que eu faço, hein, ô Reinaldo? Exatamente essa técnica, ok? Já tem 2, 3 amigos, eu já tiro o pé do acelerador, né? Falo pouco e deixo os amigos falando, né? Toda rodada tem que ser assim, né? O comandante, ele tem que passar para os amigos e ele vai ter momento que ele nem fala, né? Tem domingos aí que tem 4, 5, 6 amigos. Eu vou passando a palavra e eles vão falando, né? E quanto ao papo, vale tudo, hein, Reinaldo? Você falar de avião, a gente fala de avião. Falar de pastel, a gente fala de pastel. Falar de gato, de cachorro, né? Enfim. Vale tudo, hein, o Reinaldo, aqui. É que nem aquela luta livre, né, Roberto? Vale tudo, hein? Pastel, cachorro, caldo de cana, avião, disco voador, né? Ixi. Só 3 assuntos que a gente não fala, hein? Isso é para não dar briga, né? Que é religião, política e futebol. Esses 3 assuntos eu já, se passar bem por cima, né? Se alguém entra meio fundo, eu, né, tiro lá do fundo, deixo na superficialidade, porque dá problema, ok? Religião, cada um tem uma, né? Político, cada um acha melhor um ou outro. E futebol também, né? Cada um tem um time, né? Fazer o quê, né? Mas tem mais uns 100 anos pela frente, né, Paulo? Pra você ficar, olha, o Paulo Fênix ficar pequeno, mais uns 50 anos para você chegar na minha altura, viu, Paulo? Então tem muito chão pela frente, hein? E Paulo Fênix, é isso aí. Aliás, estou para passar na tua casa para tomar um café, hein, Paulo? Uma hora eu cumpro a promessa, hein? Então, o Roberto também está despedido, o Reinaldo Prats também vai tomar um café, e eu também vou tomar um café, hein, Reinaldo? Também sou filho de Deus, né? Abraço, Roberto, abraço, Reinaldo, e tudo de bom. Até mais, hein? Até logo mais. PY2EXU, tomando um cafezinho. Um abraço lá pro Paulo Fênix, hein? Você manda um abraço para ele. Fora que o Reinaldo mandou um abraço para ele lá. E não sei do filho dele, se está novamente na moto, né? Teve acidente na época, né? Faz tempo isso aí. Então manda um abraço para ele, recomendações ao filho e esse cidadão aí, ele é bom de mesa, né? Ele trabalha com mesa de som, o cara trabalha com isso aí. É um excelente profissional, né? Tá bom, Paulo, manda um abraço para ele. Né? Eu vou tomar café e depois eu volto aqui. Se tiver aí, a gente continua mais um pouco. Ok. Eu estou com uma listinha aqui, né? Estou com uma listinha para passar no supermercado, viu, Reinaldo? Eu nem vi a listinha, hein? Esse é meu medo, né? Se eu abrir, podia dar um ataque cardíaco, né, Paulo? Então deixa ela fechadinha, né? Lá no supermercado eu abro bem devagarzinho, assim. Lembra quando o Silvio Santos tá pegando o papelzinho para ver quem ganhou o prêmio? Mesmo esquema, hein? Abrindo assim com um certo medo, né? Vai olhando bem devagar para não ter aquele susto logo de cara, né, Reinaldo? E o Paulo Fênix ouviu tudo, tá bom? Ele tá na internet, ok? Está na live ouvindo a gente aí, via rádio, via internet. Então tá aí, abraço do Reinaldo Prado e abraço do Paulo 2EXU. Tá bom? Grande Paulo. Bom, isso ele manja mesmo, hein? De som, de mesa de som, de gravação. Praia do Paulo Fênix, viu, Reinaldo? O homem manja. Até, é que nem o Ribeiro, né? O Ribeiro manja de rádio, o Paulo Fênix manja aí de som, de gravação, de mesa de som. E quando eu preciso de umas dicas boas, eu ligo para ele, hein? Ô, Paulo, como que faz isso? Como que faz aquilo? Ele passa as dicas aí de graça, viu, Reinaldo? Bom, então tá aí, vamos lá. Vamos tomar café, né, Reinaldo? Abraço a todos e até mais.
Told him I missed this question. Oh, he came up. Nice signal for 4 watts. Nice. QSO. Will. Oh, he's faded out again. There it comes.